Polícia Rodoviária Federal libera todas as 7 vias que haviam sido bloqueadas aqui no DF e no entorno. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Todas as vias que estavam bloqueadas já foram liberadas. Inclusive, o governador Ibanez Rocha disse que poderiam ser utilizadas todas as forças para fazer esse desbloqueio. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Obrigado, Kátia. Em Taguatinga, homem cai em buraco e morre. Maicon Leão. Malta, seu Sander, de 58 anos, saiu ontem por volta de 7h30 daquela vendinha ali e veio caminhando aqui. Como estava chovendo, ele procurou abrigo nas marquises aqui e quando caminhava, acabou caindo nesse buraco. Ele passou a noite aqui e só foi encontrado hoje de manhã, já sem vida. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. 2 de novembro, dia de finados. Os cemitérios do Distrito Federal abriram 1 hora mais cedo para receber a multidão que vai homenagear os entes queridos que se foram. Depois de 2 anos de pandemia, é o primeiro feriado de finados sem restrições nos Campos da Esperança. Seja muito bem-vindo. Agora, 11 horas e 40 minutos, o nosso jornal já está no ar. Você acompanhava ainda há pouco, em rede nacional, a chegada da tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo, à rodovia Presidente Castelo Branco, em São Paulo, para desobstruir as vias que estão bloqueadas por manifestantes que ali se aglomeram desde o domingo, desde que o resultado das eleições foi proclamado. Agora você assiste imagens ao vivo da chegada e já da atuação da tropa de choque para o desbloqueio dessas vias. Tropa de choque que é acionada depois que há uma tentativa de negociação com manifestantes que, resistindo aos pedidos de liberação da rodovia, continuam interditando ali pelo menos 2 ou 3 faixas, deixando uma liberada. Você acompanhava agora há pouco no primeiro impacto e continua vendo aqui com a gente que a Polícia Militar já está agindo de ambos os lados. Veja, há manifestantes que estão passando por dentro, ali pelo meio das viaturas da Polícia Militar e, de certa maneira, acabamos de ouvir mais um disparo de bomba de efeito moral. Importante que se diga que quando a tropa de choque com a Polícia Militar, seja do Estado de São Paulo, como você está vendo agora, fosse aqui do Distrito Federal, é acionada para resolver uma situação, o jargão da PM é que quando o choque chega é para resolver a situação. Então, haverá uso escalonado da força na medida da necessidade, de acordo com a avaliação de quem está no comando da operação, para que o objetivo da missão seja cumprido. Para este caso especificamente que a gente está vendo agora na tela, você está enxergando 2 lados da rodovia Presidente Castelo Branco, em São Paulo, interditadas. Em ambos os lados há uma formação da Polícia Militar, da tropa de choque, já agindo para a desobstrução da via. O que você está vendo agora na tela é que, mesmo com a presença de algumas dezenas, ouvimos mais um disparo de bomba de efeito moral. Com a presença de várias viaturas da Polícia Militar, os manifestantes ali continuam. Alguns, como a gente pode perceber, no acostamento da rodovia, então, de certa forma, não impedindo o trânsito, mas outros até, vamos ver, a tropa de choque agora se movimenta em direção ao outro lado da via, onde também há manifestantes e alguns correm nesse momento e há mais um disparo de bomba de efeito moral. Mais outro disparo. Neste momento, dizemos que há confronto entre polícia e grupos de manifestantes em São Paulo. Diferente da situação que a gente percebe agora no Distrito Federal e sobre a qual a gente já vai tratar, em que a Polícia Rodoviária Federal afirma que no DF não há mais nenhuma via bloqueada por manifestantes que estão descontentes com o resultado das eleições. Já em São Paulo, a situação é mais tensa, como você vê agora na tela, ao vivo, na rodovia Castelo Branco. A polícia já trabalha, inclusive, para desmontar as barracas que foram montadas como ponto de apoio a esses manifestantes que ali estão reunidos desde o último domingo. Importante ressaltar que quando a Polícia Militar é acionada, seja por determinação do governador daquele estado ou por uma ordem judicial, e no caso de São Paulo, ambas as determinações acontecem simultaneamente. Agora um policial foi para cima de um dos manifestantes e ali no canto da tela você está vendo junto comigo que também é um confronto direto entre alguns PMs e alguns manifestantes que permanecem ali. Quando a Polícia Militar é acionada, e no caso do estado de São Paulo foi acionada tanto
pelo Supremo Tribunal Federal diretamente, que pediu que as polícias militares dos estados agissem, quanto pelo próprio governo de São Paulo, a polícia vai com a determinação de cumprir uma ordem que lhe foi dada. Então não há muito espaço para negociação e é importante que a gente deixe isso bem claro aqui agora, até como uma forma de prestar um serviço público. A partir do momento que a tropa de choque da Polícia Militar é acionada, não há muito espaço mais para resistir, porque tomou-se a decisão de que aquela ordem será cumprida. Tomou-se a decisão de que depois de uma tentativa de negociação com um determinado grupo, isso não foi possível de ser feito com sucesso e sem confronto, e a polícia então decide usar a força, né, que lhe é conferida pelo Estado para resolver esse tipo de conflito. É óbvio que quando a tropa de choque chega, vocês devem ter percebido, quem está acompanhando o jornal há mais tempo, chega primeiro com uma forma de impor respeito pela presença. Então chega com o tanque e chega com a formação dos oficiais, com o escudo na mão, para que visualmente já deem a mensagem: olha, a partir de agora nós vamos agir. Com o tempo passando, a polícia vai aumentando a intensidade da força utilizada até a necessária para cumprir a ordem, que nesse momento é de desbloqueio da via. O que a gente está percebendo agora na tela é um dos policiais lançando bomba de efeito moral e alguns outros que aparentemente trabalham no desmonte das barracas que estavam servindo de ponto de apoio para os manifestantes ali na Castelo Branco. A qualquer momento a gente volta com essas imagens outra vez para você continuar acompanhando aqui no jornal, esse que parece ser, nesse momento, o conflito mais tenso que acontece no Brasil para cumprimento de uma ordem de desobstrução da via. Aqui no Distrito Federal a situação já é mais tranquila. Mas antes da gente falar sobre os protestos, a gente fala de uma outra história nossa. Um homem teve uma parada cardíaca e morreu depois de agredir a esposa grávida na frente do enteado de 3 anos de idade lá no Gama. Quem vai trazer os detalhes desse caso pra gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você. Segundo a polícia, esse homem teria usado drogas antes de praticar as agressões. Foi isso? Isso, foi a informação, Malta, que a esposa desse homem passou para a polícia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de Maria da Penha. Isso porque, segundo a esposa desse homem, ele chegou em casa sob efeito de drogas, ele teria utilizado cocaína, estava muito nervoso, agressivo, chegou inclusive a quebrar vários objetos dentro da casa. E aí, como ele estava muito agressivo, a Polícia Militar foi chamada. Ele teve um surto lá, inclusive os bombeiros chegaram ao local para poder também ajudá-lo, porque durante esse surto ele acabou passando mal, o que levou à morte. Para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o Major Bruck, que está aqui ao meu lado. Major, um homem novo, 27 anos, teria aí perdido a vida por conta do uso de drogas, segundo a própria esposa dele. Boa tarde a todos. Exatamente, a Polícia Militar foi acionada. Quando chegou no local, vizinhos estavam desesperados na porta da casa, da residência, onde estavam ocorrendo as agressões. A mãe também desse agressor estava na porta da casa. Estavam todos desesperados pela situação em que ele se encontrava. Ele estava com um enteado no colo, uma criança de aproximadamente 3 anos, fazendo movimentos bruscos. Veio até ferir essa criança. E a esposa, a companheira, estava do lado, ele também muito agressivo, agredindo ela. Os policiais militares adentraram a residência, arrombaram a porta e tiveram que conter o indivíduo e aos poucos ele foi se acalmando. Com o tempo, logo depois, o corpo de bombeiros chegou, ele teve um novo surto e ele estava completamente estranho, com olhos arregalados, a boca espumando. Os policiais militares já identificaram que possivelmente existia sim a utilização de alguma droga. E aí nesse momento, nesse segundo surto, ele veio a ter uma parada cardiorrespiratória. O corpo de bombeiros tentou reanimá-lo por 45 minutos, mas infelizmente o indivíduo veio a óbito. E a mulher dele, inclusive, ela alegou que está grávida dele, né? Então, assim, um homem aparentemente drogado, segundo ela, teria feito uso de cocaína. Ela grávida, ele chegou ali em surto. Major, é normal esse tipo de surto quando a pessoa utiliza droga? Olha, quando mistura, às vezes, as pessoas com os problemas pessoais, às vezes algum problema psicológico, psiquiátrico, somado a substâncias entorpecentes, seja ela a maconha, cocaína ou qualquer outra, inclusive remédios controlados, esses surtos eles podem acontecer. A Polícia Militar tem verificado, tem percebido um certo aumento nesse tipo de ocorrência. Pessoas que muitas vezes não têm uma vida normal, mas acabam fazendo uso
desse tipo de entorpecente ou droga e acaba se tornando uma pessoa agressiva em algum momento, tendo surto. Major, sabe me dizer se ele já tinha passagem por Maria da Penha, se ele já tinha cometido algum crime ou não tem essa informação? A gente não tem essa informação, pelo menos no nosso banco de dados da Polícia Militar não temos essa informação. Talvez ele tenha tido algum outro surto desse, pode ser achado na Polícia Civil. Aí é outra ocorrência que não passou pela Polícia Militar. Tá certo, Major. Muito obrigado pelas informações. Malta, você tem mais alguma dúvida? Kátia, eu queria falar com você, se possível, de um bem atendido pela Polícia Militar, né? 2 policiais, atenção, que estavam de folga, prenderam 3 homens que atiraram contra várias pessoas em uma festa em Vicente Pires. Diante dessa situação catastrófica de 3 pessoas que abrem fogo contra outras em uma festa, os policiais militares de folga decidiram agir. Exatamente isso que você disse, Malta. Isso foi essa madrugada. 2 policiais militares estavam de folga, aproveitando ali uma festa, quando 3 homens passaram de carro e atiraram contra as pessoas que estavam nessa festa. Havia ali aproximadamente 40 pessoas. E para dar detalhes desse caso, eu vou conversar novamente com o Major Bruck. Major, houve essa situação essa madrugada e os policiais militares, mesmo de folga, agiram e conseguiram prender esses homens que atiraram contra as pessoas ali da festa? Diante dessa situação, os 2 policiais militares estavam de folga, estavam ali no momento de lazer, inclusive não fizeram uso de bebida alcoólica, porque é incompatível com a situação, é importante ressaltar. E aí naquele momento em que aconteceu os disparos de arma de fogo, vindo de um veículo desconhecido, os policiais não hesitaram. Eles partiram no veículo próprio em perseguição, em acompanhamento a esse veículo. O veículo onde estavam os 3 criminosos, um deles é o que estava portando a arma, ainda tentou fazer novos disparos, mas a munição falhou. E aí os policiais conseguiram alcançar eles aqui no eixo monumental, na altura da Rainha da Paz. Eles efetuaram mais um disparo das 6 munições, 3 falharam e 3 eles conseguiram disparar. E aí, diante da injusta agressão, os policiais militares revidaram, atingiu o pneu, eles não conseguiram rodar muito mais e acabaram parando, por coincidência, de frente para o batalhão do Sudoeste, o batalhão da Polícia Militar, e lá foram abordados e foram presos. Foi encontrada a arma debaixo do banco do veículo do condutor. Sabe me dizer se algum deles ali já tinha passagens também? Todos tinham passagens variadas. Uso e porte, tráfico de drogas, roubo. Então eram indivíduos já conhecidos da Polícia Militar. E eles chegaram a falar, explicar o porquê que eles decidiram disparar? Eles deram algumas declarações lá não oficiais, talvez ali para tentar justificar uma atitude completamente fora da legislação e foram autuados ali pela tentativa de homicídio, pelo porte ilegal de arma de fogo e também pelo disparo em via pública. Tá certo, Major. Muito obrigado pelas informações. Pois é, Malta, eles afirmaram que eles estavam atirando contra desafetos, né? Mas aí eles dispararam contra cerca de 40 pessoas que estavam na festa. Eu volto com você. Não vou comentar hoje não, porque a gente tá precisando tocar o jornal, mas né, tá errado de qualquer maneira. Obrigado, Kátia, e agradeço ao Major pela presença aqui conosco. Um homem morreu na manhã de hoje depois de cair em um buraco numa calçada na QNE 22 em Taguatinga. É o Maicon Leão quem traz os detalhes pra gente. Maicon, boa tarde para você. Tinha sinalização suficiente aí nessa calçada que pudesse talvez evitar o acidente? Como é que foi isso? Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Tinha não, viu? O buraco que a gente está falando é justamente esse aqui. E a única coisa que tinha, teoricamente, para evitar era justamente umas tábuas que foram retiradas, claro, para remoção do corpo, que são essas daqui, ó. Tábuas extremamente finas. A única sinalização que tem agora é justamente essa, feita pela polícia para isolar a área. A perícia já foi feita. Mas tudo aconteceu, Malta, durante essa madrugada. Seu Sander tinha 58 anos e passou o dia se divertindo com os amigos naquela vendinha ali, que funciona também como um bar. Eles ficaram lá, passou o dia, se divertiu e quando deu mais ou menos umas 7h30, ele virou, galera, eu tô indo para casa agora, já deu. E aí fez esse trajeto, aproveitou que o semáforo estava fechado, atravessou a pista e como chuviscava, ele fez o seguinte, veio por cima da calçada e veio caminhando, Malta. Só que nesse ponto aqui, ele acabou pisando nessas tábuas que cederam e ele caiu no buraco. Como estava chovendo e não se sabe ao certo o que aconteceu,
se ele bateu a cabeça. Ninguém escutou ele chamando, pedindo socorro, nada disso, malta. Só hoje de manhã, por volta de 6h50, uma moça que estava indo trabalhar fez esse trajeto aqui pelo lado e percebeu que embaixo de algumas tábuas aqui tinha uma pessoa. Desesperada, ela ligou para o corpo de bombeiros e aí com a movimentação as pessoas disseram, é o seu Sander, que por sinal, malta, mora bem ali, ó, naquele sobrado, em frente aonde tudo aconteceu. A gente está aqui agora com o Rafael, que é o filho do seu Sander. Ele estava voltando do trabalho quando recebeu a mensagem da tia avisando o que tinha acontecido. Vocês acharam que ele tinha passado a noite na casa da namorada? A gente tava, assim, minha tia, como estava em casa, né, ela não sentiu falta porque ele tinha esse costume de passar 2 dias lá na Águas Claras com a namorada dele, né? Aí falou assim, não, ele deve estar lá na namorada. Aí, pessoal normal. Aí hoje de manhã o pessoal foi gritando lá, dizendo que ele estava aí nesse buraco aí, como você tá vendo aí, ó. Por conta desse buraco aí, perdi meu pai, ó. Rafael, vou até pedir pra gente chegar um pouquinho mais perto. É um buraco, Rogério, que você está mostrando pra gente, grande, profundo. Quando eu cheguei aqui, cara, tava todo encolhidinho aí, ó, pescoço torcido aí. E eu nem acreditei, cara. Pô, hoje de manhã saindo do trabalho, eu trabalho à noite, passo a noite todinha acordado, trabalho de porteiro. A minha tia mandou uma mensagem no WhatsApp, desesperado, falando que meu pai tinha perdido. Eu falei, como? Ontem eu saí de casa, deixei lá tranquilo. Conversei com meu pai ontem, hoje eu não tenho mais meu pai por conta da negligência aqui de uma obra aqui, que tá aqui, entendeu? Sem nenhuma proteção aqui, sem nada para poder sinalizar, algo que podia... E aqui, ó, se você passar a noite aqui, não tem iluminação aqui. Entendeu? Não, não até tem. pedir pro Rogério vai mostrar, bem atrás tem uma lâmpada. Não funciona. Não funciona não aqui. Como que você vai enxergar alguma coisa? Aí esse buraco que tem aqui, ó. Poxa, aí você perde toda uma história, uma vida por conta de uma negligência de uma pessoa que deixa um buraco desse aí à mercê de qualquer um pisar aí, meu. Agora, felizmente foi meu pai, né? Meu pai agora já era. Agora não tem mais volta, não tem dinheiro, não tem nada, não tem... Ele já era, saiu daqui todo torcido aqui. Coisa mais triste do mundo ver meu pai aqui, a situação lá. Eu sou, poxa, nunca perdi alguém tão próximo assim. Eu perdi minha avó, mas minha avó já estava já a certa idade, entendeu? Mas meu pai estava jovem, tá? Tinha uma vida muito aí para viver ainda aí, mas é isso aí. Rafael, eu disse no início, quando o Malta me perguntou sobre a questão da sinalização, e o que você viu quando chegou aqui era exatamente essas tábuas aqui, que inclusive uma delas está quebrada aqui, Malta, era exatamente isso aqui que estava lá, nada mais para sinalizar. Olha o tantinho daquilo ali, ele não dá nem tampar nem a metade daquele buraco ali. Como que uma pessoa deixa uma obra dessa aqui? Sabe que aqui a iluminação não tem nenhuma aqui à noite aqui. Imagina se alguém passa de madrugada. Você vê, meu pai ficou aqui desde quase das 7 às 8 horas, 8 da noite. Até agora, hoje de manhã, para alguém encontrar aqui. Que o movimento aqui, o fluxo de pessoas não é muito também, entendeu? Aqui passa a noite aqui, uma, duas, 3 pessoas, né? Você pode ver, ó, que o fluxo não é muitas pessoas passando. E a noite aqui é menos ainda, entendeu? Aí... Aconteceu essa fatalidade aí com meu pai aí, mas... Tá, eu já não sei mais nem o que dizer, meu. Só pedir pra Deus que recebeu ele lá de braços abertos lá, que foi um grande homem, Foi um... A gente viu essa foto que você mandou pra gente, dele com as luvas, você deu de presente ontem. Foi ontem mesmo, nós brincamos, você coloca a luva aí, pai, vamos fazer uma luvinha aqui, brincar e tudo. Aí, vamos colocar, aí ele foi coisa ao nó assim. Aí hoje agora não tem mais ele pra contar história, não tem mais pra poder dar um abraço. Mas é isso aí, eu não tenho mais nem o que falar não, porque... Beleza, cara? Rafael, obrigado, a gente entende sua dor. Obrigadão aí. Desculpa qualquer coisa aí, entendeu? Um ótimo dia pra vocês aí. E fique com Deus aí, tá bom? E ficou alerta, né, Malta? Principalmente para obras como essa, que a gente conversando com a família, com os vizinhos aqui, não foi uma obra que começou essa semana. Ela já está aqui nessa situação há quase um mês. A gente tentou contato aqui no prédio, eu interfonei várias vezes, mas ninguém respondeu, ninguém soube explicar quem era o responsável. Conversando com o pai do seu Sander, um senhor de 87 anos, ele me disse que os funcionários da obra tiveram aqui mais cedo, reconheceram a negligência, mas foram embora. E agora a única questão que isola o local é justamente essa faixa aqui, deixada pela polícia para preservar o local. O que chama a atenção é outro seguinte: fica em frente a uma igreja, que tem um movimento de idosos, crianças,
e esse buraco já estaria aqui há um certo tempo, tapado somente com aquelas tábuas. Ou seja, várias outras pessoas correram perigo nessa mesma situação. Seu Samer morreu a questão de 100 metros da própria casa, Malta. Ele já estava finalizando o trajeto. O pessoal ali do bar me disse, inclusive, que não acreditaram, eles não imaginaram que isso poderia acontecer. Que eles lembram tranquilamente deles conversando lá à tarde. Teve um ponto que ele falou, olha, para mim já deu, estou cansado, vou para casa. E aí saiu. Fez o trajeto ali, aproveitou que o semáforo estava fechado, atravessou a avenida e, como chuviscava, ele veio procurar abrigo aqui embaixo das marquises e fez o trajeto para a casa dele. Não tinha faixa, não tinha nada, já estava um pouco escuro, Malta, porque já era por volta de 7h30 da noite. E como a gente viu o pessoal falando, tem as lâmpadas, são 6 lâmpadas, mas que, segundo os vizinhos aqui, de noite é um breu, a única iluminação que tem é apenas dos carros. E naquele momento, como o semáforo estava fechado, não tinha luz, ele seguiu e ao pisar naquela tábua ali, ela acabou cedendo e ele caiu. Durante a noite, Malta, conversando com o pessoal aqui, a chuva foi muito intensa, muito forte. E aí hoje de manhã, quando essa mulher ia trabalhar, por volta de 6h50, ela faz sempre esse trajeto, passando aqui do lado, ela percebeu a tábua quebrada e acabou percebendo que seu Samer estava aqui dentro. Na hora ela ligou para o corpo de bombeiros, eles chegaram aqui imediatamente, mas infelizmente já encontraram ele sem vida. Então o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A gente tentou contato, ainda não sabe se quem provavelmente deve ser indiciado, se eles já conseguiram identificar o responsável pela obra. O que se sabe é que, infelizmente, um homem de 58 anos aí, cheio de vida pela frente, feliz, de planos, brincando com a família, perdeu a vida justamente por conta de uma falta de sinalização em uma obra. Malta. Olha, eu queria deixar o nosso abraço mais fraterno ao Rafael, filho do seu Sami, que nesse dia de finados certamente deve ter perdido já na vida outras pessoas muito queridas. E hoje teria um momento para ficar em silêncio consigo mesmo, refletir, homenagear e também, ao mesmo tempo agora, está vivendo a perda do pai. Isso é muito difícil e me impressiona a força desse rapaz que veio a público, veio conversar com o SBT, certamente também movido pela necessidade de homenagear o pai que perdeu numa situação tão inexplicável. Maicon, quando você olha para esse buraco aí, você de vista está vendo o quê? Um buraco de 1,5 m, 2 metros? Qual é a profundidade desse buraco aí na calçada? Malta, a gente tinha recebido a informação de que ele teria cerca de 1 metro, mas eu acredito que ele tem bem mais, cerca de 1,60 m, que caberia inclusive eu quase submerso aqui, quase dentro do buraco inteiro. Então assim, ele é profundo e como a gente está falando do seu Samer, já um homem de 58 anos, ele caiu desacordado, ele ficou completamente agachado, escondido aqui dentro do buraco. Por isso mesmo que alguma outra pessoa tenha passado durante a noite, tinha a questão da escuridão, tinha a questão da chuva, então não foi possível perceber ele aqui. Mas é um buraco profundo que a gente consegue ver aqui, foi feito justamente para mexer na tubulação de esgoto, está bem lá embaixo, realmente mais de 1,5 m, questão de 1,60 m essa profundidade, viu, Malta? Só uma coisa, ele pode ter morrido então da queda, talvez bateu a cabeça, fraturou teve uma pancada muito forte, ou você colheu informações de que ele pode ter passado mal antes? Não, né? A gente está falando de uma morte que se deveu à queda. Malta, a causa específica da morte ela ainda não foi divulgada, mas tem alguns fatores que podem ter contribuído. Primeiro, conversando com as testemunhas, ele tinha um corte na testa. O pessoal do bar, dos outros estabelecimentos aqui, disseram que não escutaram nenhum grito, nenhum barulho. Então, provavelmente, ao cair, ele pode ter batido a cabeça ali naquele concreto, ficado desacordado. E aí, durante a noite, como choveu muito, Malta, foi uma noite de chuva bem intensa, muito frio. Inclusive, quando a nossa equipe chegou aqui por volta de 8, 9 horas da manhã, o frio ainda estava muito forte. E o Corpo de Bombeiros diz que o corpo já estava bem enrijecido, bem encolhido. Então, vai ser investigado aí se ele morreu da pancada ou se ele sofreu uma hipotermia, se ele realmente passou frio e acabou morrendo de frio, Malta. Depois de estar inconsciente, sim. E eu fiz essa pergunta, Maicon, porque
A morte desse senhor e o luto que esse menino Rafael vive hoje nos evidencia mais uma vez a fragilidade da vida humana e, portanto, a gente tem que resgatar no povo brasileiro, de certa maneira, o valor da responsabilidade. Não é adequado imaginar que um buraco de 1,5 metro aberto em uma calçada não possa provocar dano ou até a morte de alguém. Sim, pode provocar dano. Então, quem faz uma obra precisa ter a responsabilidade, se por acaso cava um buraco desse tamanho, de sinalizá-lo de forma tão adequada que ninguém nem ouse passar por perto, porque a vida da gente é muito frágil. É você tomar um tombo e bater a cabeça no chão, acabou para você. Você vai embora, deixa sua família para trás. E a gente precisa entender que a vida humana é frágil. É um sopro, numa queda de uma bicicleta, a pessoa que cai e não sabe cair, ela morre. Num tombo qualquer, se bater a cabeça de um jeito que é irreversível, vai e morre. Ou seja, se a vida humana é frágil desse jeito, a gente precisa ter responsabilidade com a vida do outro. E entender que o que está ao nosso alcance, é óbvio que há fatalidades, né? Ninguém está aqui ignorando o poder do imponderável. Mas aquilo que você pode observar e se antever ao problema que vai acontecer, é obrigação nossa também ter empatia com as pessoas, conviver com um buraco desse tamanho na calçada e não imaginar, na frente da igreja, e não imaginar que isso poderia vitimar alguém, é inocência demais. Então a gente precisa ser um povo responsável, sermos pessoas responsáveis umas com as outras, até com aquelas que a gente não conhece, não é? Então, muito obrigado, tá, Maicon, pelas informações. Se puder encontrar o Rafael aí outra vez, dá um abraço nele em nome de toda a nossa equipe. Continuando, a Polícia Civil de Sobradinho 2 prendeu um homem que era conhecido como ladrão de gado lá na região da Fercal. Ele furtava os bois, abatia os animais e depois vendia a carne de forma clandestina. Já pensou que perigo, né? Sanitário? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o delegado Laércio de Carvalho, que é o responsável por essa investigação. Delegado, boa tarde, bem-vindo de volta ao SBT. Obrigado, tá, por participar com a gente aqui no feriado. Vocês já tinham recebido várias denúncias de gado furtado na mesma região. Foi daí que a polícia começou a desconfiar que tinha um negócio errado. Boa tarde, Malta. Boa tarde aos telespectadores. Realmente a delegacia vinha recebendo notícias, tanto na forma de registros de ocorrências policiais, como através de denúncias no telefone 197. A gente lamenta, Malta, que alguns moradores daquela região, principalmente de áreas rurais, não fazem ocorrências policiais. Então, às vezes, um fato como esse vem sendo recorrente, porém o número de ocorrências registradas não reflete a quantidade de crimes que vem ocorrendo. Todavia, nesse caso aí, como nós já tínhamos uma investigação bem avançada contra este mesmo marginal, que cometia repetidamente furto de gado, nós acabamos por prendendo ele ainda em situação de flagrante pela prática de mais um de seus furtos. Delegado, nessa ocorrência especificamente, como que a lei trata esse crime? Ele entra para o furto que é considerado menor, se eu não me engano, o termo do Código Penal é valor insignificante, o senhor me corrija se eu estiver errado, ou ele já está sendo considerado um criminoso que está atentando contra o patrimônio da outra pessoa de forma mais severa, então pode ser punido mais duramente. Como é que é? Não reflete a quantidade de crimes que vem ocorrendo. Todavia, nesse caso aí, como nós já tínhamos uma investigação bem avançada contra este mesmo marginal, que cometia repetidamente furto de gado, nós acabamos por prendendo ele ainda em situação de flagrante pela prática de mais um de seus furtos. Delegado, nessa ocorrência especificamente, como que a lei trata esse crime? Ele entra para o furto que é considerado menor, se eu não me engano, o termo do Código Penal é valor insignificante, o senhor me corrija se eu estiver errado, ou ele já está sendo considerado um criminoso que está atentando contra o patrimônio da outra pessoa de forma mais severa, então pode ser punido mais duramente. Como é que é? Sim, nós tivemos uma reforma recente, Malta, no Código Penal brasileiro, salvo engano, do ano de 2016, uma lei nova, que qualificou a prática do crime de furto de animais. Com isso, houve uma ampliação considerável na pena. Para você ter uma ideia, esse indivíduo pode pegar uma pena de até 5 anos de reclusão. Então, esse caso não é mais tratado como um caso cuja pena fosse menor ou um crime de menor potencial ofensivo. Trata-se de um crime qualificado em face do objeto que foi subtraído, ou seja, um semovente, um animal,
E quando se trata deste criminoso em particular, certamente ele será apenado severamente, porque ele já conta com um número enorme de crimes da mesma ordem praticado por ele lá na mesma região. Inclusive, houve uma surpresa para nós, que foi descobrirmos que ele já tinha contra ele um mandado de prisão lá do estado de Goiás. Nós, inclusive, não tínhamos contato, não tínhamos conhecimento da existência desse mandado de prisão. Descobrimos após a prisão. E a surpresa maior, pela prática do mesmo tipo de crime. Ou seja, ele é contumaz e insiste em cometer furto de animais em regiões de fazenda. A gente espera que dessa vez, eu torço de verdade, delegado, para que seja a última vez que você o prenda, porque uma pessoa com antecedentes que insiste em continuar levando uma vida que não coaduna com o que a gente quer para a nossa sociedade, não tem outro caminho senão ficar realmente presa, porque não merece o convívio com todo mundo. Agora, eu costumo dizer aqui no jornal, e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias, que eu lamento demais quando a gente se depara com casos em que fica evidenciado o desperdício, não é, da inteligência e da força das polícias, capturando uma vez mais e outra vez mais e outra vez mais criminosos que já foram identificados delinquindo e que já deveriam ter sido apartados do nosso convívio. Aí a gente usa a inteligência do senhor, a disposição dos seus homens e mulheres da Polícia Civil, assim como na Polícia Militar e outras forças, para continuar esse trabalho maçante de prender depois que foi solto e prender depois que foi solto. Eu fico admirado como é que vocês ainda têm vontade de continuar na rua prendendo bandido, mesmo tendo a impressão que daqui uns dias pode ser que eles estejam soltos de novo. É uma situação que a gente precisa discutir urgentemente, o senhor não acha? Com certeza, Malta, a sociedade brasileira tem que cobrar isso dos nossos congressistas. Você está de parabéns por insistir também nesse tema para que a classe política entenda que nós não estamos conformados em estar fazendo um retrabalho. Poderíamos estar combatendo outro tipo de criminalidade, enfrentando outros problemas aí que são nos apresentados e precisamos ficar fazendo e refazendo o mesmo serviço. Esse criminoso preso lá na Fercal, nesse momento, ele tem uma ficha desde jovem, desde a juventude, que ele incomoda os fazendeiros daquela região furtando animais e cometendo outros tipos de delito. No entanto, a justiça entende que ele merece mais uma e mais uma oportunidade. Tomara que isso acabe para breve, Malta. Muito obrigado, Dr. Laeste, pela participação mais uma vez, especialmente no feriado. Bom trabalho para o senhor e até a próxima. Estamos à disposição, Malta. Um grande abraço. Obrigado. É porque assim como nós continuaremos falando, tenho certeza que o Dr. Laeste vai continuar aprendendo. Quantas vezes forem necessárias, não nos cansaremos de tratar desse tema até que alguém resolva a situação com vontade de solucionar o problema. A Polícia Civil prendeu o principal suspeito de ter assassinado a companheira Vanessa Lopes e de ter abandonado o corpo perto da estação do metrô em Ceilândia. Que coisa horrível. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Vitória Mello. Vicky, no depoimento à polícia, esse homem confessou o crime, então. Confessou, Felipe. Disse que tinha muito ressentimento de Vanessa e que achava que estava sendo traído. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O autor também disse que estava sob efeito de drogas no dia do crime. O corpo de Vanessa Lopes, de 31 anos, foi encontrado na noite do dia 2 de outubro, ali próximo à estação do metrô de Ceilândia Norte. A vítima tinha várias perfurações de faca pelo corpo. De acordo com as investigações, Douglas Dávila e Vanessa tinham um relacionamento. Inclusive, câmeras de segurança ali próximo da estação do metrô flagraram os dois caminhando juntos, tranquilamente em direção à estação. Mas, minutos depois, o Douglas volta correndo, sozinho. Douglas, que estava foragido, foi preso nesta madrugada e, de acordo com a polícia, ele já tinha sido localizado, mas os policiais estavam aguardando o término desse período eleitoral para efetuar essa prisão. Segundo a polícia, o autor estava em situação de rua. O delegado responsável por essa investigação mandou um vídeo para a gente explicando detalhes dessa prisão. Felipe, vamos ouvi-lo. No dia do fato, o autor atraiu sua companheira para um recuo existente no trilho do metrô da Ceilândia Norte, onde efetuou 12 facadas contra a vítima. O crime ocorreu num contexto de embriaguez e uso de entorpecentes. O autor estava completamente embriagado e drogado, e a vítima também estava bebendo com ele durante o dia inteiro. O autor esclareceu, confessou a autoria do delito
esclareceu que ele vivia um contexto de ressentimento, né, no seio do casal ali. Mas ele não soube explicar qual foi o motivo que fez ele ter adotado a atitude naquele momento agressiva contra sua companheira, vez que no primeiro momento eles estavam simplesmente passeando e bebendo. O autor foi recolhido à carceragem do DPE e aguardará o julgamento preso à disposição da Justiça. Vitória, e a família da Vanessa, como reagiu a essa prisão? Eu acredito que um pouco mais aliviada, Felipe, mas eu vou deixar a própria família responder. O Arthur, filho da Vanessa, está aqui ao meu lado e vai dizer para vocês, né, como que está a família nesse momento, agora que vocês sabem, Arthur, que o Douglas, ele está atrás das grades. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde. A família a gente está tentando digerir isso, está sendo difícil para a gente. É uma sensação de alívio, angústia. Passa o filme na cabeça de novo, tudo que aconteceu, até onde a gente está. E assim, sem palavras, muito obrigado por tudo, por ter ajudado a gente a encontrar ele. Você estava comentando que você morava com eles, né? Na verdade, o Douglas veio morar com vocês, já tinha cerca de 5 meses, é isso? Exatamente, ele tinha cerca de 5 meses. A gente morava junto, eu e ele e minha mãe. Ele sempre se demonstrava um cara tranquilo e nunca tinha chegado a esse ponto, uma briga chegada a esse ponto. E ela já tinha relatado alguma coisa, violência, ciúmes em relação a ele, né? Na verdade, ele em relação a ela, porque, segundo ele confessou ali na delegacia, disse que achava que estava sendo traído. Então, era uma pessoa ciumenta? Sempre demonstrava ciúmes. Ele já chegou até a quebrar o celular dela por conta de ciúmes, dela ter chegado um pouco tarde do trabalho. E minha mãe nunca fez isso. Ela sempre foi uma mulher de princípios, uma mulher trabalhadora e dedicada aos filhos. E assim, não tenho palavra para explicar o que eu estou sentindo agora. E aí, com essa prisão, né, vocês agora esperam que ele pague, né, pelo que ele fez? Com certeza. A minha família inteira está esperando que ele pague as consequências do que ele fez. O que ele fez com a minha mãe, da brutalidade que ele utilizou com a minha mãe, assim, não tem como. Arthur, obrigada. A Ana Gabriela, Felipe, ela é irmã da Vanessa e estava até me contando que a Vanessa estava muito carente nos últimos meses, né? Estava entrando em contato com ela, falando que estava sentindo, né, uma sensação ruim. Não foi isso, Ana Gabriela? Sim. Eu estava até no meu trabalho quando eu liguei para minha irmã e perguntando como é que ela estava. E ela falou que estava bem. Aí eu falei assim, Vanessa, eu posso ser sincera com você? Eu não fui com a cara do seu namorado. Aí ela falou assim, Gabi, você está julgando, você não conhece ele. Aí eu falei, Vanessa, ele me passou, só pela foto dele, me passou uma sensação tão ruim. E que namorado é esse que não procura nem a família, Vanessa? Aí ela, porque ele é tímido. Aí eu fiquei uns 28 minutos conversando com ela. E eu falei bem assim, Vanessa, ele não é para sua vida, Deus tem o melhor para sua vida. Corre atrás, Vanessa, você é trabalhadora, você não precisa de ninguém, vê sua irmã está sozinha, está correndo atrás dos objetivos. Aí ela começou a chorar. Aí eu falei assim, Vanessa, vem para perto da família, vem para casa, fica perto. Você queria muito ver eu e a Dani perto da minha mãe, a gente se mudou para perto da minha mãe. Vamos morar todo mundo junto, todo mundo próximo. Ela falou assim, Gabi, eu vou, só vou me organizar primeiro. Aí eu falei, promete? Ela falou, eu prometo. E nisso ela tinha me mandado um áudio que estava com uma sensação tão ruim, um vazio, uma angústia e tipo um mau pressentimento. Eu nunca imaginava, porque ela sempre falava que ele era bom, que estava bem. Sempre quando eu ligava ela falava, eu tô bem. E eu achava estranho que às vezes ela me evitava quando ela estava em casa. E quando ela estava trabalhando, ela me ligava, a gente conversava e ela cansada, né, na correria do trabalho e conversava. Aí eu tava doida pra ver ela e sempre mandando mensagem, sempre correndo atrás dela pra ver, e ela já tava me evitando. Já tava evitando. Eu creio que isso foi premeditado, porque ele tirou o meio de comunicação da família, que era o telefone, o primeiro celular.
ela me disse que esse celular, o carro passou por cima, que caiu e passou um carro por cima. E o segundo, ela falou que foi roubado, mas foi ele, tudo foi ele, né? E ela falou assim, ai, roubaram o celular da sua irmã, o que nós faz com o sujeito? Roubaram o celular, brincando comigo, né? E uma irmã muito carinhosa, muito amorosa, sabe? A Vanessa, ela teve presente na vida da minha mãe em tudo. Muito responsável, desde nova. Sempre foi o braço direito da minha mãe, sabe? Apoiou os irmãos em tudo. Matrícula na escola, tudo, hospital. Você estava até comentando que acredita que ele tenha premeditado esse crime porque ele saiu ali com ela aparentemente tranquilo, mas ele estava com uma faca. Sim, segundo informações de vizinhos, né, do mesmo lote, falou que até então no dia ele estava feliz, cantando, alegre. E para mim isso tudo foi premeditado. Ele escolheu a faca, ele escolheu o local onde não ia ter socorro. Ele escolheu como atrair, ele planejou tudo, porque quando é um homicídio, que a pessoa perde a cabeça, na hora mesmo a pessoa se estressa, pega o que está na frente. Ele levou a faca para o local do crime, atraiu ela com a desculpa, chamando ela para lanchar. Ela falou que estava cansada, segundo informações de uma vizinha, né, que estava cansada. E ela falou, vai você, ele, vamos meu bem, vamos comer uma bomba, e saiu tranquilo. Aí atraiu ela para o local e ela não esperava isso, não esperava. E da última vez que eu falei com ela foi dia 6 de setembro por telefone, eu brigando com ela para sair fora de relacionamento, focar nos objetivos dela, que ela estava indo tão bem sozinha, que eu não fui com a cara dele, não fui de jeito nenhum. Alguma coisa, eu vi a foto dele e senti uma sensação ruim. E ela falou, Gabriela, eu só quero ser amada. Triste. E Arthur, você estava me dizendo, né, você que morava com eles, em nenhum momento ele aparentava ser usuário de drogas. Você chegou a desconfiar desse comportamento dele, porque segundo ele confessou na delegacia que estava, né, sob efeito de drogas, você já tinha percebido algo? Eu nunca tinha visto ele usar uma droga tão pesada quanto essa, mas eu já vi que ele era usuário de maconha. E tipo assim, não dava de ver que ele usava isso. Ele só fumava cigarro, era um cara tranquilo, um cara que bem respeitoso, mas o que ele fez não tá certo. Como você disse, você acredita também que ele tenha planejado tudo isso. Ali na convivência com os dois, você nunca tinha percebido uma briga assim tão feia, uma agressão? Já chegou a ter algum tipo de agressão física entre os dois? Só por esse celular mesmo que minha mãe perdeu a cabeça e ficou muito nervosa com ele por conta do celular que ela estava começando a apagar. Mas agressão física nunca. Porque eu nunca ia deixar ele tocar na minha mãe ou minha mãe bater nele. E agora a família está tentando se recompor, né? Se recuperar dessa tragédia. A gente está tentando arrumar nossos caquinhos por conta que ele destruiu a única coisa da minha vida. A única pessoa que, assim... É muito difícil, né? A gente entende esse momento, né? E agradece também por vocês estarem aqui. E, Gabriela, você estava dizendo que, inclusive, ela estava se preparando para mudar, né? Ali para a Estrutural. A Vanessa morava com o Arthur ali em Ceilândia, né? Com o Douglas, o companheiro dela, mas estava ali se preparando para ficar mais próximo da irmã e da mãe lá na Estrutural. Não foi isso, Gabriela? Foi. Eu falei muito com ela assim, vem para próximo da família. Eu e minha irmã, a Dani, a mais nova, a gente mora junto. A gente estava morando na Vicente Pisa e depois se mudou para Ceilândia. Aí ela, vocês tinham que morar do lado da minha mãe, fica perto da minha mãe e tudo. Ela incentivou tanto, aí a gente mudou. E ela toda feliz porque mudamos para perto da minha mãe. Eu falei, você também, Vanessa, vem mudar para perto da família. E sempre eu cobrei dela para vir para perto da gente. Sempre, sempre, sempre. Até então, no dia 30, eu estava sentindo uma sensação tão ruim, e eu pensei que era saudade, uma dor no coração. Aí eu até liguei pro Arthur, entrei em contato e falei, Arthur, eu preciso falar com sua mãe, fala para ela me ligar, que é urgente, eu quero falar com ela. Aí nada, aí à tarde, no meu horário de almoço no serviço, liguei de novo, aí ele, tia, eu vim comprar meu tênis, mas assim que eu chegar em casa eu falo com ela. Aí de noite eu liguei também, aí ele, tia, ela saiu com o namorado.
Mas assim que der, eu vou falar com ela. Aí eu ainda perguntei, Arthur, você não falou com sua mãe? Ele falou, eu falei, tia. Ela falou que estava morrendo de saudade. E que estava na correria, mas ia te ligar. Só que não deu tempo. Não deu tempo. E é uma sensação, uma mistura de emoções. É uma sensação de alívio por ele ter sido preso. Geralmente esses casos costumam demorar, sobre a gratidão pelo empenho da polícia, pelo agente que sempre esteve presente, sempre dando assistência para a família. E é muita emoção, um mix de sentimentos, eu não sei explicar. E também pelo dia, por hoje ser o dia dos finados. A dor, a gente saber que não vai ter ela de volta, mas que justiça vai ser feita e tudo. A Divina, principalmente. E hoje completa um mês que ela se foi. Então, tudo isso é uma emoção. Minha mãe tá muito abalada, a minha irmã tá também muito abalada, todo mundo, a ficha não caiu, estado de choque, porque perdemos tudo, um tesouro. Minha irmã era mais do que irmã. Ela era, assim, o tempo todo presente na vida de todos os irmãos, aconselhando. Ela sempre me deu conselho, Gabriela, estuda. Gabriela, não arruma qualquer pessoa, Gabriela. Ela sempre dava conselho, mas ela não soube seguir os próprios conselhos, por carência. Inclusive você, né, conversava muito com ela e passava isso que você sentia. Sim, sempre. Eu falava que eu amava ela, ligava pra ela. Se ela tivesse precisando de dinheiro, eu mandava dinheiro pra ela, era uma pela outra. Então ela sempre me tratou como se fosse uma filha, sempre tratou os irmãos como filho. Ela falava que era nosso pai, ela falou, eu sou o pai. Então a gente chamava ela de o pai, mão de homem. A minha irmã era tudo pra gente, tudo, tudo, tudo. É muito difícil aceitar essa perda que foi muito grande, muito grande. E Arthur, você como filho, assim, né, eu acredito que o seu sentimento seja, né, igual da sua tia, que você esteja também, né, tentando, como você disse, recompor os caquinhos, mas fica esse também, pelo menos um pouquinho de alívio desse homem estar preso. Sim, eu fico bem aliviado. Eu ficava me pegando pensando assim, eu acabei sonhando com ela, que ela estava abraçando ela, aí quando eu acordei eu senti um alívio tão grande de saber que mesmo ela longe de mim, ela ainda estaria olhando para mim. E após o crime, né, Arthur, ele desapareceu, né? Ele não deu notícia, sumiu. Eu tentei localizar ele, a gente tentou localizar pelo telefone, pelo chip e a gente não conseguia achar. Mas, enfim, gente, muito obrigada pela entrevista, a justiça foi feita, né? Por favor, por favor. Gostaria de agradecer o delegado, a equipe, o desempenho de nunca desistir do caso, sempre estar atrás, sempre estar nos passando informações sobre o caso. Gostaria de agradecer muito, muito. A gente agradece aqui a participação de vocês. Meus sentimentos mais uma vez. É isso, Felipe, muito triste, né, complicado, mas a gente tem que noticiar e a gente abre, né, esse espaço aqui para a família. O autor, o Douglas, companheiro da Vanessa, de cerca de 5 meses, foi preso nessa madrugada e, né, eu acho que a família já disse tudo aqui, né? Disse, enquanto disse, a gente foi engolindo seco o gosto amargo de um crime tão cruel praticado contra uma mulher amada pela sua família, que apoiava a todos como a irmã narrou, que era parceirona, uma irmã de verdade, que padeceu nas mãos de um monstro. Vitória, eu vou te acionar agorinha, eu queria só não perder a oportunidade de dizer para as pessoas em casa, em primeiro lugar para essa família que nesse dia de finados vive a notícia da polícia ter prendido o algoz de uma pessoa tão amada, que aos poucos, com a ajuda de Deus, esse filho e essa irmã da Vanessa possam resgatar sempre as melhores lembranças desse ser muito amado e iluminado que participou da vida deles. Que em algum momento, com a ajuda de Deus, porque aqui na Terra a gente não vai encontrar explicações, eles consigam superar essa dor dilacerante que eles estão vivendo nesse momento. Mas antes de devolver a palavra para a Vitória, eu queria dizer que o crime contra a mulher talvez seja um dos mais difíceis de serem combatidos com política pública, porque não dá para se colocar uma polícia dentro da casa de cada pessoa. Em última instância, a não ser que haja uma decisão judicial, que a pessoa seja presa,
ainda no final das contas caberá mesmo à pessoa decidir se quer ficar perto daquele homem ou não. Até quando ela decide fugir, a nosso estado é tão falho que muitas vezes o homem consegue encontrar essa mulher e fazer mal contra ela, quem dirá quando ela escolhe ficar. Então eu queria que esse caso tão triste servisse de alerta para as nossas telespectadoras, para que vocês entendam que por tudo que a gente tem acompanhado aqui há anos, não é do dia para a noite que aquele homem que parece te amar, que parece te respeitar, se transforma num monstro disposto a te matar. Ele vai te dando sinais, ele quebra seu celular um dia, ele monitora a sua comunicação, fala que a sua roupa não está adequada, vai distanciando você da sua família e da sua rede de apoio. A partir do momento que um homem te isola da vida que você tinha para viver só a vida dele, ele está começando a ter você nas suas mãos. Então você começa a perder margem de manobra. E aí, ali, envolto na emoção de sentimento, de amor, de querer o outro bem também, as pessoas, obviamente, não vão enxergar as coisas com clareza. É nesse momento, minhas amigas, que a gente ouve o que uma irmã diz pra gente, o que um filho diz pra gente. Olha, em que situação, como que a gente poderia imaginar que a Gabriela olharia pra Vanessa e diria, olha, não tenho uma boa impressão desse rapaz, com o intuito de não querer a felicidade da Vanessa. É óbvio que ela queria, mas ela estava compartilhando com a irmã dela que ela não estava com um sentimento bom. Então que fique esse alerta, quando você estiver num relacionamento com o seu coração meio confuso, abra os seus ouvidos, porque as pessoas que te amam verdadeiramente têm a te dizer, elas não querem o seu mal, talvez elas estejam vendo o que você ainda não está vendo. E é por isso que a gente termina esse assunto, Vicky, eu pedindo que você dê a palavra pela última vez aqui no nosso jornal hoje à Gabriela, para que ela possa conversar com as nossas telespectadoras e talvez dizer para as nossas telespectadoras, e aqui eu quero fazer um grande parêntese antes de te entregar a palavra, e dizer o seguinte, é óbvio que a culpa é desse monstro, é óbvio que a responsabilidade é toda dele, mas agora não adianta mais a gente discutir culpa, porque a prisão dele não traz a Vanessa de volta. Então, como a gente está aqui num veículo de comunicação e o que a gente pode fazer é tocar corações para que as pessoas se livrem de situações tão... quase um sequestro emocional, a gente abre a palavra para que essa irmã diga para você que está em casa, minha amiga, os sinais, para que você ouça as pessoas em volta e possa fugir enquanto você pode de um relacionamento que pode terminar te matando. Vicky, é com você. Sim, Felipe, reforçando, né, esses sinais que a Gabriela disse aqui, né? Primeiro, em 5 meses, ele não quis conhecer a família, depois quebrou um celular, depois quebrou o outro. Gabriela, o Felipe Malta, nosso apresentador, queria que você falasse, né, desse um recado de tantas dicas, tantas orientações ali que você tentou dar para sua irmã, que você falasse agora para outras mulheres que estão nos assistindo, né, para ouvir a família, ouvir o filho e passar esse recado, que hoje é uma dor que pode ensinar outras pessoas. Sim, muitas mulheres são vítimas de feminicídio. É uma dependência emocional, elas vivem de uma dependência emocional, elas não percebem os sinais. Primeira coisa que eles fazem é afastar da família, afastar de amigos e se sente no poder de ter a mulher. Eles não tratam como se fosse um relacionamento, como objeto. E eu queria dizer para as mulheres se amar mais, se priorizar acima de tudo, família em primeiro lugar. Porque hoje em dia é difícil até para se relacionar. Quem vê cara não vê coração. Coloca uma pessoa dentro de casa sem saber, sem pesquisar o histórico da pessoa, saber se tem passagem na polícia. É muito difícil. E para as mulheres não se acovardar, não se intimidar, denuncie. Não ter medo, porque a justiça está aqui para isso, para não ter medo, denunciar. Quando gritar, comportamento agressivo, denuncie. Porque primeiro é um xingamento, depois é um tapa. E nisso resulta na morte. Então, mulheres, tenham amor à sua vida, a vida da sua família. Se priorize, se ame primeiro. Ame seus filhos. E quando observar os sinais, denuncie. Porque às vezes você está com um monstro dentro de casa e você não sabe, você não percebe sinais. Não ouve, né? A família tá ali, né, naquela bolha do relacionamento e acaba não ouvindo quem tá de fora. Mas você, como irmã, nunca queria o mal da sua irmã, você queria só o bem dela. Sim, esses monstros, esses psicopatas, eles são assim. Primeiro, eles falam que ela não tem ninguém além deles, que eles é o tudo dela, que ama elas mais que tudo.
Ah, cadê sua família que não tá atrás de você e não sei o quê? Eles brincam, eles pegam o ponto fraco da mulher, tudo que a mulher passou, porque a mulher carente, ela se abre, né? E usa contra elas. É assim que eles trabalham, no ponto fraco. Obrigada, Gabriela. Eu acho que você quer complementar, por favor? Monstros, eles não têm motivos para matar, eles procuram motivo, mas matam por prazer. Então, mulher, se liberte, porque ninguém é dono de ninguém. E tem amor à vida, à família. Esse é o recado, Felipe, da irmã da Vanessa, né? Fica um ensinamento para todas nós mulheres e para os homens também que nos assistem, nos acompanham aí. Eu volto com você. Muito obrigado. E eu encerro por aqui porque ela disse o que a gente precisava ouvir. Muito obrigado, Vitória. Continuando o nosso jornal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já colheu os dados de mais de 60% da população. É o que informa o último balanço do censo divulgado nesta semana. Desde o início de agosto, essa é a rotina de Anderson: visitar casas e prédios na cidade do Rio. Neste edifício, na Zona Sul, seu Severino é o porteiro e mora aqui. Por isso, também deve responder às perguntas do IBGE. Importante para a melhoria do país, né? Até agora, 136 milhões de brasileiros responderam ao censo, o que corresponde a quase 64% da população estimada no país. Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte são os estados em que esse trabalho está mais avançado. Já Mato Grosso, Amapá e Acre apresentam os índices mais baixos. A previsão inicial era que essa etapa de coleta de dados fosse concluída até 31 de outubro. Como isso não aconteceu, o IBGE fixou um novo prazo, final de dezembro. O atraso tem um único motivo: a falta de recenseadores. Eu era para estar com 180 mil recenseadores em campo. Eu estou com em torno da metade disso, pouco mais da metade. O número de recenseadores, o recrutamento de recenseadores, ele tem uma correlação muito forte por estado com a taxa de desemprego. Aonde o desemprego é alto, eu tenho mais facilidade de recrutar. O questionário também pode ser preenchido pela internet ou por telefone, mas até agora a maior parte foi aplicada de forma presencial. A gente faz um mapeamento e consegue enxergar a condição social de cada morador, de cada bairro, de cada região, e assim as políticas públicas que vão ser implementadas para resolver esses problemas. Agora a gente vai falar sobre o bloqueio de rodovias. Durante toda a terça-feira, ontem, 350 pontos obstruídos foram liberados em 20 estados e no Distrito Federal, segundo o balanço da PRF. Governadores de 18 estados mandaram a Polícia Militar retirar manifestantes das rodovias. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados e do Distrito Federal atuem para liberar as rodovias. Alexandre de Moraes determinou multa de R$100 mil por hora e prisão em flagrante para quem estiver obstruindo as rodovias e vias públicas em todo o país. A punição vale para aqueles que se recusarem a liberar o trânsito ou a cumprir ordens das autoridades. Além disso, caberá aos policiais militares a identificação e prisão dos responsáveis pelos bloqueios. A decisão destaca que os fatos trazidos ao conhecimento do STF afetam não apenas a regularidade do trânsito nas rodovias, mas principalmente a segurança pública em todo o território nacional. Na segunda-feira, em uma outra decisão, Moraes determinou à Polícia Rodoviária Federal que adotasse providências a partir desta terça para desobstruir as vias, também sob pena de multa de R$100 mil ao diretor-geral da instituição, Silvinei Vasques, com a possibilidade de afastamento das funções. Vasques chegou a divulgar em redes sociais apoio a Bolsonaro, mas depois apagou a postagem.
Logo após a determinação do Supremo, a direção da Polícia Rodoviária Federal suspendeu as folgas de agentes previstas para este feriado e também as atividades administrativas. Os integrantes da corporação foram enviados para locais onde foram registrados os protestos. Algumas vias principais, entre elas a Esplanada dos Ministérios, sede dos 3 poderes, foram bloqueadas para evitar a aglomeração de manifestantes. Criticada pela falta de ação preventiva e pela demora em agir, a Polícia Rodoviária Federal organizou uma coletiva de imprensa no final da manhã, sem a presença do diretor-geral Silvinei Vasquez, para informar as medidas que tem adotado diante dos protestos e afirmou que criou um gabinete de crise para monitorar os bloqueios. Nós solicitamos apoio das nossas co-irmãs, forças co-irmãs, a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Militar. Então nós estamos nessa operação sinérgica de forma a restabelecer a ordem o quanto antes, liberar o trânsito nas rodovias e resolver o mais rápido possível para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos e o escoamento de mercadorias e pessoas nas rodovias federais. Mas ao longo das últimas horas foram divulgados vídeos de alguns agentes apoiando manifestantes. Neste, por exemplo, um deles ajuda a cortar uma grade nas proximidades do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A PRF disse que vai investigar os casos. Os casos que têm aparecido aí na internet já foram identificados, a Corregedoria Geral do órgão já instaurou um procedimento para apurar esses casos. São dois ou três casos que estão rodando aí na internet. Em nota, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais reafirmou o compromisso com o Estado Democrático de Direito e disse que os PRFs seguem trabalhando para o restabelecimento do direito de ir e vir da população. Ressaltou ainda que estão cobrando uma postura firme da direção da PRF para que a corporação cumpra suas funções constitucionais. A Confederação Nacional dos Transportes também se posicionou contra as manifestações e afirmou que, além dos transtornos econômicos, paralisações geram dificuldades para a locomoção de pessoas, inclusive enfermas, além de dificultar o acesso de produtos de primeira necessidade, como alimentos, medicamentos e combustíveis. A Frente Parlamentar da Agropecuária destacou que as paralisações podem gerar um possível desabastecimento em toda a cadeia produtiva rural do país e pedem que as rodovias sejam liberadas para cargas vivas, ração, ambulâncias e outros produtos de primeira necessidade. A Confederação Nacional dos Transportes Autônomos afirmou que o movimento não é uma greve da categoria, que não deve ser responsabilizada pelos bloqueios e por suas consequências à sociedade brasileira. O ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, divulgou uma nota em que pede o apoio dos manifestantes para evitar prejuízos ao país e afirmou que tem empreendido todos os esforços para liberar as vias o mais brevemente possível. A gente mostrou aqui no jornal durante a semana algumas vias interditadas por protestos no Distrito Federal. Desde ontem, a Polícia Rodoviária Federal no DF intensificou o trabalho para liberar o fluxo e o trânsito em todas as 7 vias que tinham bloqueios aqui no Distrito Federal e no entorno. Nesse momento, todas estão normalizadas. A repórter Kátia Gomes está com um representante da Polícia Rodoviária Federal e fala com a gente agora. Kátia, é com você. Oi, Malta, novamente. Pois é, na segunda-feira a primeira via foi desbloqueada, que foi a BR-040. E ontem a PRF terminou esse trabalho de desbloqueio dessas vias. A última foi a BR-020. Em algumas situações, a Polícia Rodoviária Federal precisou utilizar a força. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o PRF que está aqui ao meu lado, que é o Ed Carlos. Ed, uma boa tarde para você. Foi um trabalho intenso, né? 7 vias foram desbloqueadas. Como que foi esse trabalho? Algumas precisaram ali utilizar a força da PRF, em outras situações teve negociação e foi tranquilo? Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A PRF chegou nesses pontos de bloqueio, né?
e buscou dialogar e negociar com os manifestantes, né? Porque o direito, há o direito constitucional de manifestação desde que seja pacífica e que também não restringe a outros direitos. Então, um dos direitos que foram violados foi o direito de ir e vir das pessoas. Então, nós chegamos no local, negociamos, conseguimos êxito em muitas negociações, né, com uma liberação de veículos, né? Então, alguns desses pontos houve liberação da passagem de veículos de passeio, alguns também com veículos de grande porte. Entretanto, em alguns pontos a gente não obteve êxito inicial nessa negociação e aí sim a gente precisou usar a força de choque. Vocês já estavam ali monitorando a situação, né? Em alguns casos o bloqueio foi mais intensificado, teve ali queima de pneus. Vocês enfrentaram, teve algum confronto com a polícia? Houve sim, por exemplo, na BR-040, alguns pontos foram totalmente bloqueados. Inicialmente não conseguimos êxito com a negociação, com o diálogo com os manifestantes e aí sim a gente precisou utilizar a força de choque e a força de choque desobstruiu essas vias. Eu acho que é importante a gente até esclarecer, porque alguns vídeos que circulam na internet mostram alguns policiais, inclusive, batendo continência ali para os manifestantes como forma de apoio. A PRF chegou a apoiar algum manifestante, alguma dessas manifestações? Excelente pergunta. As pessoas confundem, porque manifestação, e a gente tem um histórico de diversas manifestações com fechamento de rodovia, é necessário que inicialmente a gente negocie, que inicialmente a gente dialogue antes de utilizar a força, né? O uso progressivo da força. Então, inicialmente, a gente dialoga, a gente conversa, né? E aí sim, não obtendo êxito nesse diálogo, aí a gente passa para o uso da força de choque. Então, foi isso que foi feito, né? Inicialmente há um diálogo, há uma conversa. E aí, posteriormente, não obtendo êxito, a gente utiliza a força de choque. Então, nas vias que contornam o DF, a PRF não apoiou, não existiu esse apoio? Não apoiamos, a gente não apoia esse tipo de manifestação. Manifestação que restringe direito de ir e vir das pessoas, de forma nenhuma a PRF apoia isso. Então a gente chegou para negociar a liberação, conseguimos êxito em muitos pontos com a liberação de veículos e no que a gente não conseguiu, a gente utilizou a força de choque. Inclusive o governador Ibanez Rocha, ele determinou, né, que as forças de segurança utilizassem ali todos os meios legais para fazer esse desbloqueio. Vocês agiram depois dessa determinação do governador ou vocês já estavam fazendo o desbloqueio? Negativo. Desde o início, né, o protocolo sempre foi o de negociar a liberação, né, com o diálogo e aí, caso não conseguíssemos essa liberação, utilizar a força de choque. Então, desde o primeiro dia, que foi na segunda-feira, né, aliás, já no domingo à noite e na segunda-feira, já não conseguindo êxito no diálogo, a gente passou a utilizar a força de choque. Então, utilizamos a nossa força de choque desde segunda-feira. Apesar de todas as vias ali terem sido desbloqueadas, ainda tem movimentação em algumas vias? Como é que está a situação? Sim, hoje no Distrito Federal e em torno, todas as vias estão desbloqueadas. Entretanto, em alguns pontos, como na 020, por exemplo, na BR-020, a gente tem uma aglomeração ali de manifestantes, entretanto, sem restrição de direitos de ir e vir, sem bloqueio de rodovia. Apenas manifestantes às margens da BR, mantendo uma distância de segurança para que não haja acidente, que não fira a segurança deles e dos demais usuários da rodovia. Então, esses manifestantes estão em alguns pontos, mas sem bloqueio de rodovia. Então, é importante frisar que os manifestantes eles podem continuar ali fazendo o protesto, mas o que não pode é impedir o direito de ir e vir da população. Tudo que for constitucional. Então, manifestação que está prevista na Constituição é um direito do manifestante, né? O que fere a Constituição e a Polícia Rodoviária Federal vai estar utilizando, né, de todos os meios para que a gente possa garantir o fluxo de trânsito nas rodovias federais e o direito de ir e vir das pessoas. O senhor consegue me explicar qual foi o impacto dessa paralisação nas rodovias que ligam o DF? Muitos caminhões ficaram ali bloqueados, foram bloqueados, impedidos de passar, pessoas que perderam trabalho. Na sua avaliação ali, no trabalho que o senhor fez ali de frente, conseguiu avaliar ali o prejuízo da população? Há de fato um prejuízo, né, para muita gente, muitas pessoas que
ficaram presas nesses engarrafamentos e que isso traz sim um impacto negativo para a vida dessas pessoas. Mas a gente trabalhou desde o início de forma muito árdua para garantir o direito das pessoas de ir e vir. E a gente obteve êxito na maioria dos pontos. O que a gente não teve êxito na negociação, a gente utilizou a força de choque e conseguiu desobstruir, tanto é que hoje todas as vias do DF estão desobstruídas. A gente tem um histórico de manifestações anteriores que duraram muito mais tempo. Então a gente avalia que o nosso trabalho foi exitoso, que a gente conseguiu num curto período de tempo fazer essa desobstrução e voltar à normalidade. 2 dias, né? Então a manifestação durou segunda e terça, 2 dias já conseguiram liberar todas as vias. Exatamente. Certo, então muito obrigado pelas informações. Malta, você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Kátia, parabéns, você fez todas as perguntas, assim, a gente ficou bastante esclarecido aqui sobre como está a situação hoje e qual foi o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesses últimos dias. Muito obrigado mesmo, tá? E agradeço também a PRF pela presença ao vivo, né? Se dispuseram a mandar um porta-voz para conversar com o público do SBT, a gente agradece. Você que está em casa, eu peço licença para a gente chamar um rápido intervalo, mas a gente volta já. De volta ao conteúdo do nosso jornal, o presidente Jair Bolsonaro rompeu o silêncio 2 dias depois do Tribunal Superior Eleitoral confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Sem citar a eleição de Lula, Bolsonaro disse que respeita a Constituição. O presidente não condenou diretamente a paralisação dos caminhoneiros, mas numa referência indireta ao movimento, criticou o cerceamento ao direito de ir e vir. Foi por volta das 4h30 da tarde, num discurso de pouco mais de 2 minutos, ao lado de ministros e aliados políticos no Palácio da Alvorada, Bolsonaro agradeceu os votos que recebeu nas urnas. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Atribuiu os bloqueios nas rodovias à indignação de apoiadores. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Bolsonaro voltou a falar sobre o Congresso eleito, predominantemente de direita. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. E sem citar a vitória de Lula, encerrou dizendo que vai cumprir a Constituição. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Bolsonaro não respondeu perguntas dos jornalistas. Coube ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, falar sobre a transição dos governos. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Bolsonaro atendeu aos apelos da ala política do governo e também do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que esteve com ele 2 vezes desde a eleição de domingo. Ministros e dirigentes partidários também negociaram um aceno do presidente ao Supremo Tribunal Federal. Logo depois da declaração de Bolsonaro, o STF emitiu uma nota em que considera que o presidente reconheceu a derrota no discurso. Assim que terminou o pronunciamento, Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada e foi até o Supremo para o encontro com os ministros da Corte. Agora 12h58, vamos acionar ao vivo o repórter André Anelli, que está no Palácio da Alvorada. André, boa tarde para você. Quais são as informações que você compartilha com a gente hoje?
Oi, Malta, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Até o momento não há nenhuma previsão de compromisso oficial na agenda do presidente Jair Bolsonaro para esta quarta-feira, feriado de finados. Ele continua no Palácio da Alvorada, onde está desde o último dia domingo, após o resultado das eleições. Hoje, pela manhã, alguns apoiadores estiveram aqui nas imediações da residência oficial da Presidência da República, mas não foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. A movimentação aqui também é muito tranquila, nós não registramos a entrada ou a saída de nenhum carro oficial. Então, não é possível dizer se o presidente Jair Bolsonaro está neste momento reunido então com alguma autoridade realizando alguma atribuição da presidência da República. É importante destacar, como a gente mostrou agora há pouco na reportagem da Natália Fruê, que na declaração de ontem o presidente Bolsonaro se comprometeu a cumprir a Constituição, mas não reconheceu literalmente o resultado das urnas do último domingo e também não citou o nome do adversário Luiz Inácio Lula da Silva. E assim também, como a gente viu na reportagem agora há pouco, o governo de transição já está sendo conduzido pelo ministro Ciro Nogueira, ele que é ministro-chefe da Casa Civil, e do lado do presidente eleito, o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin. Malta. Muito obrigado, André, pela participação. Para você que está ligando a televisão agora, a gente está falando sobre o primeiro pronunciamento oficial do presidente Jair Bolsonaro após o resultado das eleições. Foi ontem à tarde, uma fala breve aos jornalistas que fez acompanhado da equipe de governo. Vamos ouvir. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Ainda nesse assunto, a gente aciona agora a repórter Larissa Arantes. Lari, boa tarde para você. No dia seguinte a essa declaração, em que Ciro Nogueira depois disse aos jornalistas que foi incumbido da tarefa, quando provocado, de organizar o governo de transição, eu gostaria que você trouxesse para a gente as informações que você tem confirmado mesmo. O vice Alckmin, a partir de amanhã, começa esse governo de transição. Boa tarde. Ei, Malta, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Isso mesmo, começa amanhã. O vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, desembarca em Brasília e já se reúne amanhã mesmo pela manhã, lá no Senado, com o relator do orçamento do ano que vem, que é o senador Marcelo Castro, o relator que é responsável por fazer aquela análise aprofundada do orçamento, indicar ali quais são os recursos previstos para cada área e também discutir possíveis
mudanças, né? Bom, e por que essa reunião está sendo considerada muito importante, Malta? Porque o projeto que foi enviado, contendo, portanto, o orçamento para o ano que vem, foi encaminhado pelo atual governo do presidente Jair Bolsonaro. E com a confirmação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe de transição, a equipe do PT, quer entender quais áreas vão receber quais montantes, enfim, e discutir possíveis alterações nessa proposta. Além de Geraldo Alckmin, Aloysio Mercadante, que coordenou o programa do petista ao longo da campanha, também estará presente, além de outros 8 parlamentares do PT que vão fazer essa articulação em relação ao orçamento, inclusive o senador do PT eleito, Wellington Dias, ficará responsável apenas por essa questão do orçamento. Depois dessa reunião, portanto, está prevista uma coletiva de imprensa, ou seja, Alckmin, Wellington Dias e também Marcelo Castro vão conversar com os jornalistas lá no Senado para explicar o que foi debatido, já sinalizar o que pode ser alterado, porque a gente lembra, né, essa peça orçamentária, essa proposta foi enviada, mas ela ainda não começou a tramitar de fato lá no Congresso. Então, com essa reunião pode ser aí que seja dado o pontapé inicial para o início do debate e, claro, análise com a votação, porque depende desse aval do Congresso para que o orçamento tenha validade. Malta, mais um assunto para a gente ficar em cima e, claro, atualizações eu trago aqui para vocês amanhã. Muito obrigado, que interessante, né? Porque quando uma equipe de governo sai e outra chega, existe um orçamento que é discutido nesse ano, enquanto o presidente Bolsonaro está no cargo, mas que é executado no ano que vem, quando ele não está na presidência, em função das eleições. Então a gente vê a importância de uma conversa entre as duas equipes para alinhar o que está acontecendo e o Brasil continuar funcionando, né? Porque troca-se a administração, mas o país tem que continuar, né, rodando, funcionando. Obrigado, Talari, pelas informações. Queria inclusive dizer para você que está em casa que a cobertura completa sobre o governo de transição, sobre eleições, sobre as notícias do poder no Brasil, você encontra no SBT News, que você acessa apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que sempre aparece aqui no cantinho, ou simplesmente digitando no na sua plataforma de pesquisa sbtnews.com.br, que é a sua fonte segura de informação. Obrigado, Lari, até amanhã. De volta aqui ao jornal, uma mulher simplesmente trocou de rosto depois de realizar um tratamento estético. E esses vídeos viralizaram. Alguns têm mais de 3 milhões de visualizações na internet, por exemplo. Uma transformação inacreditável, que vocês viram isso passando pelo feed? Eu não tinha visto, mas fiquei impressionado. A gente vai mostrar aqui agora. Depois de 2 milhões de visualizações e mais de 3 mil comentários, muitos querendo ver a evolução. Vamos mostrar de 7 em 7 dias. 12 dias após. You're not the one, when it's said and done. It's okay, baby, nothing really lasts forever. But now let's ride. 21 dias pós-peeling de fenol profundo. A internet ficou maluca, né? Conosco agora, ao vivo, a doutora Wadad Abdala, dermatologista, que vai explicar pra gente que tratamento é esse, que parece que a pessoa simplesmente troca de rosto. Doutora, boa tarde. 2 perguntas já de começo. Dói muito? É seguro fazer um tratamento como esse? Bem-vindo ao jornal. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Primeira pergunta, dói muito. Normalmente é um peeling que você tem que fazer em centro cirúrgico, sedada, com um médico que conheça a técnica, porque ele tem que, inclusive, saber prevenir qualquer complicação. E a outra pergunta é... Pode fazer sem medo? Pergunta? Não, Felipe. Para mim, é um peeling de exceção. Por quê? É um peeling que você pode ter complicações cardíacas, renais e hepáticas. Então, não é um peeling para todo mundo. Depende da coloração da sua pele e até do seu estado psicológico, porque você tem que saber como é que você vai ficar. Você viu o nível de edema, de crosta e etc, e não é todo mundo que consegue lidar com isso. Então, apesar dos benefícios óbvios da técnica, ele promove esse rejuvenescimento rápido, que é o que mais importa aí nesse caso.
o nível de complicação dele é muito importante também. Então, não é para ser feito em qualquer lugar e nem em qualquer pessoa. Mas realmente o resultado é impressionante. A minha pergunta, assim, os efeitos colaterais, como a senhora acabou de mencionar, eles podem ser graves o suficiente para que esse procedimento seja contraindicado? Quer dizer, que o risco do procedimento seja maior do que o benefício? A senhora avalia dessa forma? Sim, claro. Se você tiver qualquer alteração cardíaca, renal e hepática, você já tem contraindicação. A metabolização dele é muito rápida. 70% do produto é absorvido em até 30 minutos quando você está aplicando. Nesse tempo, você pode ter essas arritmias cardíacas, a metabolização hepática e renal também é muito rápida, então se você tiver qualquer problema nesses órgãos, é fatal. Então é melhor a pessoa ficar com botox, com cremezinho, fazer uma cirurgia mais clássica, porque não, se for para trocar de rosto e depois ficar com o rosto belíssimo, mas morto, não dá. Pois é. Então, você tem hoje alternativas a esse peeling de fenol profundo. Eu não vou te falar que você tem essa melhoria de pele nessa rapidez, mas você tem lasers, radiofrequência microagulhada, que você tem mais de uma sessão, mas você pode ter um benefício. Então, não é para todo mundo que quer, só para quem pode, o peeling de fenol. Muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos que a senhora traz. Que a gente vê esses vídeos na internet, né, fica impactado porque o resultado visual é realmente chocante, mas a gente precisa ouvir quem entende do assunto para poder saber, né, benefícios e riscos. Obrigado a senhora, inclusive, por ter vindo falar com a gente no feriado. Bom descanso, até a próxima. Obrigada, um abraço a vocês. Obrigado. Oi, gente, só um minutinho agora para eu falar com vocês sobre a 25ª edição do Teleton, a corrente do bem do SBT para ajudar as crianças da ACD. Esse ano, o Teleton acontece nos dias 4 e 5 de novembro e vai ser transmitido diretamente dos estúdios do SBT em São Paulo. Para celebrar essa data especial, a canção Depende de Nós, que é marco cultural da história do programa, será a música tema e volta a ser interpretada pela cantora Fafá de Belém. A transmissão pelo SBT vai ser dividida em 2 etapas. Na sexta-feira, dia 4, de 10h30 da noite a 1 da manhã, e no sábado, dia 5, das 9 da manhã até 1 da manhã, numa longa maratona de solidariedade. As doações já podem ser feitas e esse ano você pode ajudar pelo Pix. Use a chave Pix para doação DDD 11 94311 0144 ou doeteleton@acd.org.br. Você também pode doar pelo site teleton.org.br. As tradicionais doações por telefone continuam pelos números 0500 123 4505 para doar R$ 5,00, final 20 para doar R$ 20,00 e 0500 123 4540 para doar R$ 40,00. Então participe, porque o Teleton precisa de você. Agora deixa eu só fazer um outro recadinho aqui importante. Hoje amanheceu com chuva e com friozinho em quase todo o Distrito Federal, né? A gente estava precisando desse clima depois de tantos dias quentes por aqui. A notícia boa para quem gosta desse clima é que deve continuar, parece, chovendo até o próximo domingo, pelo menos. Vitória Mello tem as informações pra gente. Vicky, é com você. Oi, Felipe, boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos e com um alerta ainda maior, viu? Porque a partir de amanhã as temperaturas devem despencar. O dia começa com o termômetro marcando 11 graus e a máxima não passa dos 22, então já separa o casaco também, viu? Mas hoje ainda tem alerta de chuva intensa, o INMET emitiu esse alerta então até amanhã. Então nessa sexta-feira deve ter chuva forte. Para ter ideia, né, em um dia e meio, novembro já atingiu 50% do volume esperado de chuva, então foi água pra caramba. Inclusive, nós estamos aqui na Torre de TV, quando chegamos no início do jornal, estava pingando, agora deu uma amenizada, mas a gente olha para o céu, Felipe, tá tudo cinza, então vem chuva mais tarde. Então, até sexta-feira, o tempo fica mais instável, no fim de semana volta a esquentar um pouquinho mais, mas com pancadas de chuva em áreas isoladas, pancadas fortes, porque justamente ocorre o calor e a alta umidade e aí acaba chovendo forte também. Bom, como a gente já comentou aqui no jornal, estamos na primavera, que é essa transição, né, do período seco para o chuvoso, e novembro chegou chuvoso e agora também a partir de amanhã frio, Felipe. Mais cedo eu estive lá no Instituto de Meteorologia, conversei com uma meteorologista que explicou, né, como que fica esse tempo hoje, amanhã até o fim de semana. Vamos ouvi-la.
tivemos essa incursão desse sistema frontal, ele já passou aqui pelo centro-oeste, ele ainda está quebrando, mas já está atingindo a região norte, tanto é que hoje no Acre tivemos temperatura de 15 graus e a tendência a diminuir, e por causa disso, justamente em função desse sistema, na retaguarda desse sistema frontal, nós temos essa massa de ar fria que vai aí fazer o declínio das temperaturas. Então, hoje ainda chove, mas amanhã, quinta e sexta, o que vai realmente predominar é o frio. Nós estamos aí para hoje com máxima chegando aí em torno de seus 23 graus e já na quinta e sexta tende até a diminuir mais, ficando aí em torno de 21, 22 e também pela parte da manhã. Então, hoje a mínima ainda ficou em 18, com a passagem desse sistema proporcionando essas chuvas, na retaguarda dele vem essa massa de ar fria, já vai diminuir agora na parte da tarde, vai ficar mais frio, mais úmido, porque a umidade também está ficando aí em torno de 60% na parte da tarde, e com chuvas. As chuvas ainda estão, porque o sistema ainda está atuando, ele ainda proporciona essas chuvas que, em alguns momentos, elas vão estar aí como forma de pancadas de chuva. Causa um transtorninho, né? Quando chove, a gente sabe, especialmente para as pessoas que pegam transporte público, por exemplo, fica mais difícil mesmo. Mas semana passada estava tão calor, né, Vitória? Você prefere o tempinho mais assim ou você gosta de tempo quente? Olha, eu vou ser sincera que eu amo esse tempinho. É claro que às vezes, né, a gente que trabalha na rua atrapalha um pouquinho em gravação, mas eu confesso que esse tempinho nublado, esse clima mais ameno, mais friozinho, eu gosto mais. E você? Então, eu ia dizer que eu também gosto, porque assim, a gente fica mais disposto para ir para academia, para poder fazer uma atividade física, porque não sente aquela moleza do calor, mas eu estou numa situação confortável, né? Porque eu fico aqui na televisão, eu não tenho que enfrentar a chuva na rua, vocês que são repórteres estão na rua, aí eu sei que já fui repórter há muito tempo, fica um negócio mais complicado, mas enfim, como Deus é justo, são 6 meses de seca e 6 meses de chuva para poder equilibrar e ter para todos os gostos, né? É isso. Fala, é isso. Vicky. Não, e assim, fica o alerta, hoje à tarde tem alerta de chuva intensa e amanhã separa o casaco, porque como a Andréia lá do IMET disse, né, o dia deve começar com 11 graus, então vai gelar aqui pra gente. Obrigado, Vicky, 11 graus para nós é muito frio. Gente, hoje, 2 de novembro, é dia de finados. E a tristeza tão forte, né, que se sente diante da perda de alguém muito amado, muito querido, é uma provação que todo ser humano na Terra vive em algum ou alguns momentos da vida. O luto faz parte da vida. Mas será que em algum momento a tristeza pode dar sinais de adoecimento? A gente vai descobrir já em instantes com uma especialista que vai conversar com a gente sobre luto. Mas antes eu queria convidar você a participar com a gente do jornal e compartilhar com a gente os seus sentimentos. Como é que foi para você superar o luto da morte de uma pessoa muito amada? Como é que você está hoje, passada essa tragédia e essa perda? Você tem 3 opções. Olha, Malta, eu sofri muito, verdade, mas hoje eu estou bem, graças a Deus. Segunda opção é, eu melhorei, mas eu ainda penso na pessoa todos os dias. E a terceira opção de resposta é, infelizmente não consegui superar, ainda estou vivendo uma tristeza profunda. Para você que marcar a terceira opção, é mais importante ainda você ouvir e a gente entender o que a especialista vai trazer de informações já. Enquanto você vai votando, a gente só trata aqui desse tema, a gente já volta com o resultado. Inclusive nessa enquete, quando você apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui no cantinho e ter acesso à enquete, tem uma parte para você mandar comentários. Quem sabe chega alguma pergunta ou uma mensagem interessante para a gente discutir com a doutora já. Antes disso, posso acionar o repórter Maicon Leão? É o primeiro feriado, depois de 2 anos de pandemia, em que as famílias estão podendo, né, fazer essa tradição de ir ao cemitério, fazer as visitas de homenagens sem qualquer restrição. E o Maicon, então, agora ao vivo, mostra pra gente como está a movimentação do Campo da Esperança de Taguatinga. Maicon, boa tarde para você. Eu estou percebendo já pela imagem, a movimentação está intensa, né? Oi, Malta, tá sim, viu? Principalmente agora que a chuva deu uma trégua, porque dia de finados no Distrito Federal tradicionalmente chove e foi assim no início da manhã e mesmo com os pingos, aquela garoa, muita gente veio prestar suas homenagens aqui no cemitério de Taguatinga. A gente veio a uma movimentação intensa, muitas famílias fizeram questão de vir, trazer suas flores, fazer suas orações. A gente ouve ao fundo também, tem a missa acontecendo aqui, mas muitas pessoas resolveram tirar o dia mesmo para tentar
prestar suas homenagens, se aproximar daquela pessoa. Eu vou até atrapalhar um pouquinho o momento de reflexão da senhora aqui. Muito boa tarde, tudo bem? Desculpa atrapalhar, a gente está ao vivo no SBT Brasília. O que representa para a senhora esse dia? Eu estou vendo que a senhora está aqui sentadinha, emocionada. Muita saudade do meu pai, saudade demais. Tem 2 anos que ele faleceu. Saudade demais, querendo abraçar ele, não posso. E aí esse dia é marcante para a senhora para vir tentar estar um pouquinho mais próximo, para se conectar um pouco. Vim aqui para refletir um pouco, né? É bom de vez em quando a gente refletir a vida, né? E aqui é um lugar muito bom para refletir. Mesmo com o tempo assim frio, chuvoso, a senhora fez questão? Fiz questão de vir. Todo ano eu estou aqui. Tradição. Já fiz visita ali pro meu ex-sogro, né? Pro meu cunhado, entendeu? E é assim, né? Vamos levando a vida, né? Um dia de cada vez, viver o que tem para hoje. A forma de acalentar o coração e relembrar. O que tem para hoje é isso, então vamos viver, né? Como é que é o nome da senhora? Maria José. Obrigado, dona Maria José, pela participação. Deus conforte o coração da senhora, viu? E malta, assim como a dona Maria José, muitas outras pessoas vêm para cá. A gente tem de cá a partir do fundo do cemitério, que a gente percebe tá um movimento menor, mas desde as primeiras horas, o cemitério hoje abriu 1 hora antes do previsto dos dias normais, desde as 7 da manhã. Vai funcionar até às 7 horas da noite. Só lembrando, malta, que hoje o acesso de carros ao interior do cemitério, ele está restrito àqueles autorizados pelo Detran, normalmente para idosos, pessoas com deficiência. No mais, as pessoas precisam entrar a pé lá pela entrada principal. Como o cemitério é muito grande, aqui dentro e também no cemitério da Asa Sul, tem uma vanzinha fazendo o trajeto para auxiliar justamente as pessoas conseguindo se deslocar aqui pelo cemitério. A gente vai acompanhando, estou vendo a senhorinha fazendo oração, já atrapalhei falando alto perto da senhora, desculpa atrapalhar. É um momento importante para a senhora esse dia de finados? Boa tarde. Muito importante, boa tarde. Nem o frio, a chuvinha afastou a senhora hoje? Não. O que representa o dia de finados para a senhora? O dia de finado para mim representa que a gente tem que vir porque a gente espera na ressurreição, né? Aí eu acredito que aqui não tem ninguém, mas que a gente vai ter ressurreição, né? Que eles descansem em paz, que tenha vida eterna. Mesmo sabendo que não estão aqui, que vai ser um encontro futuro na ressurreição, é uma forma de manter viva a homenagem, a presença? É aqui a presença que a gente sempre tem essa esperança de encontrar no futuro, né? Porque aqui eu sei que foi sepultado o corpo do meu esposo, né? Que aqui ele não está, ele já está junto do pai, né? Mas sempre vem aqui. Como é que é o nome da senhora? Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia, obrigado pela participação, Deus conforte. Desculpa ter atrapalhado, eu vi que eu estava falando aqui, comecei a atrapalhar a senhora, fiz questão de vir conversar, malta. E assim como a Dona Maria Lúcia, esse é o sentimento das pessoas que mesmo sabendo que não vai ser um encontro, mas é o momento de estar ali perto, de mostrar que lembra daquela pessoa. E a gente vem família completa, como é o caso aqui atrás, às vezes vem uma pessoa sozinha, algumas ficam mais longe, outras fazem questão de ir lá no túmulo, de fazer as orações, de muitas vezes até conversar mesmo, como se estivesse contando com a pessoa. E justamente por isso foi montado uma mega estrutura, um reforço nos profissionais que trabalham no cemitério, até para auxiliar, localizar os túmulos. A gente sabe que o cemitério é bem grande e muitas vezes tem uma certa dificuldade, então houve um reforço nesse pessoal para auxiliar. E malta, como você já anunciou, daqui a pouco a gente vai ter uma especialista aí no estúdio para falar da forma como tratar desse luto nos 6 cemitérios aqui do Distrito Federal. A Sejus também montou um esquema de auxílio emocional com psicólogos, então tem algumas tendas posicionadas e lá psicólogos dão esse suporte emocional. A pessoa pode chegar, é gratuito, consegue ter esse amparo ali. E além dessa novidade, como já é tradição, acontece todos os anos a missa que a gente está ouvindo aqui no fundo, que inclusive está acontecendo nesse momento. Malta, ela acontece também em todos os 6 cemitérios aqui do Distrito Federal e acontece a cada 1h30. Nesse momento ela já está quase finalizando ali e logo mais à tarde tem a programação repleta. Então a gente vê, conforme a gente vai andando, malta, o movimento vai ficando cada vez mais intenso, porque na parte da manhã
a chuva foi mais forte, o tempo estava mais fechado, então assim, muita gente preferiu aproveitar o feriado para permanecer mais um pouco em casa. E agora à tarde, que o tempo deu uma segurada, pelo menos aqui em Taguatinga, as pessoas têm aproveitado para vir no cemitério, para prestar suas homenagens, fazer suas orações, e deve ser assim até o fim do dia, viu, Malta? Só lembrando, os cemitérios vão funcionar até às 7 da noite, viu? Não, eu confesso para você que eu me emocionei aqui no estúdio, sabe, Maicon, com o depoimento da Dona Maria José, da Dona Maria Lúcia, porque hoje tira um tempo, assim, na verdade, se a pessoa tem condições de ir ao cemitério, né, tem carro ou consegue ir de ônibus e é a tradição dela, ela faz isso, mas para todos nós pode ser um dia também de reflexão, porque nos lembra do quanto a vida passa rápido, do quanto as nossas relações, né, com as pessoas que nos amam, da nossa família, são supremas, sabe? Superam mesmo qualquer divergência, qualquer diferença de opinião, de política, de voto, que a gente tem que amar quem está perto da gente acima de tudo e aproveitar a presença da pessoa, porque passa muito rápido. Até quando você tem certeza, não é? Que aproveitou alguém muito querido até o final da vida, quando a pessoa parte, ainda fica com aquele sentimento de, nossa, poderia ter ligado mais uma vez, poderia ter conversado com a pessoa de novo. Então que esse dia de hoje nos desça também para a realidade, coloque os nossos pés no chão, para a gente entender que a gente não pode ficar perdendo tempo com muita bobagem, sendo que a verdadeira prova da vida da gente está dentro de casa, perto das pessoas que nos amam, com essas pessoas que a gente tem um compromisso de ser fiel, leal, companheiro, de amar, de superar as diferenças, de querer estar perto, de fazer um esforço para compreender o outro lado, que esse dia nos lembre que essa pessoa normalmente parte rápido e que nós também partimos rápido e que enquanto a gente está aqui nessa terra, que a gente possa aproveitar os dias que a gente tem para poder construir uma relação de amor saudável com as pessoas em volta da gente. E outra coisa, é porque aqui com esse QR Code que está na tela, gente, nós estamos perguntando para você que está em casa como é que foi o seu luto pela perda de uma pessoa muito amada, e você tem 3 opções de resposta. Talvez você me diga hoje que já conseguiu superar, né? Óbvio que foi difícil, mas que você hoje se sente bem. Talvez você me diga, olha, Felipe, eu estou melhorando, mas eu ainda penso na pessoa todos os dias, que é a segunda opção de resposta. Olha só como é que tá. E a terceira é, ainda vivo uma tristeza profunda. É a resposta de 1 de cada 4 telespectadores que nos acompanham nesse momento. O Gerson, que mora no Gama, mandou a seguinte mensagem. Oi, Malta, eu sou o Gerson, moro no Gama, estou muito triste. Não tem como esquecer a perda de alguém. O que nos acalma é saber que um dia todos nós nos reencontraremos novamente. Nossa, até embarguei a voz. É realmente, né, Gerson? Eu até, quando eu falo de finados, eu digo que é o dia da saudade, né? É o dia da gente lembrar das pessoas muito amadas que partiram e se apegar à fé de que um dia a gente vai se encontrar de novo e vai poder colocar o papo em dia, o abraço em dia. Oh, meu Deus, chama o Maicon aí porque eu me emocionei e eu vou jogar para ele contar como é que tá o movimento lá no cemitério de Taguatinga. Por aqui ficou difícil, parceiro, é com você. Como que não emociona, né, Malta? A gente conversando com as pessoas aqui no cemitério que realmente sente, claro, até mesmo de vivência, exatamente isso que você falou. Aqui a gente, mesmo que tenha aquela sensação de que viveu tudo o que poderia ter aproveitado, tudo ao máximo com a pessoa, quando ela parte, fica com esse sentimento, essa dor. A missa finalizou agora, a gente vai até aproveitar para tentar conversar um pouquinho mais com o pessoal, para saber desse dia de finados. Tem uma moça aqui, boa tarde, minha senhora, tudo bem? A gente está ao vivo no SBT, não se preocupa não, é só para saber com a senhora como é que é esse dia de... Tá não, moça, só tá linda. Me conta uma coisa, o que representa o dia de finados para a senhora? Representa vida, ressurreição, paz, né? Um sentimento profundo para quem já de quem ficou e para quem já foi, que a gente fica sentida, mas ao mesmo tempo a gente conforta que foi para a casa do Pai, que lá é o nosso lugar, a nossa casa, né? É um dia muito sentimental, né? Um dia que o coração da gente fica assim... Triste, 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 mas depois a gente se alegra, aquele que tem fé se alegra, né? Em Cristo, porque Deus é tudo. Amém. Eu tô vendo que é uma tradição que a senhora mantém, trazendo a família inteira. É, a família toda precisa de deixar, né? Quando eu for, elas sentirem esse sentimento e fazer essa mesma caminhada. Até o dia que chegar a namorada eterna.
Esse dia de finados traz pra gente uma reflexão justamente sobre aproveitar esse momento ao máximo com a família, né? E vocês estão aproveitando hoje esse feriado para estar aqui todo mundo junto? Estamos aqui com a minha mãe, com a minha filha, com a minha irmã. Neste momento viemos visitar meu pai, assistimos uma linda missa, né, com o arcebispo, e trazer mesmo essa tradição para minha filha, para todos de casa. E saudade não, né? Tristeza sim, como é que é? Tristeza sim, saudade não. E é isso, gente, aproveitando o dia, mesmo tempinho frio, chuvoso, deixou para vir mais no fim da manhã justamente por conta da chuva? Por conta da chuva, estacionamento, né? E aí nós deixamos para vir agora esse horário. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada, a senhora é linda, né? E você também. Não fica com esse negócio de senhora, a senhora é muito linda, viu? Obrigado. E mais que eu vou lhe dizer, e eu casei no dia de hoje. Foi. Dia 2 de finado. Eu tinha um padre que era todo cheio de pressa, não tinha tempo. E estou fazendo uns 37 anos de casada e 7 de viúva. Aí que o coração aperta e dói mesmo, né? E foi um marido maravilhoso, excelente. Aí a senhora viveu feliz, aproveitou? Muito. Então Da maneira, da forma possível, né? A gente tem que aproveitar. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Dulce. Obrigado, viu, dona Dulce? Parabéns por essa pessoa maravilhosa e força. É isso, malta. Era para tentar dar uma aliviada para você. Eu acho que eu fiz foi complicar mais, né? Eu não estava esperando ter essa reação aqui ao vivo, mas porque depois desses dias tão tumultuados que a gente viveu, sabe, Michael? O dia de hoje nos lembra que, por mais trágico que pareça, é a morte que nos une, né? Todo ser humano só tem certeza de que um dia daqui partirá. Então que a gente possa se lembrar de quem se foi, na esperança de encontrar essa pessoa um dia, mas também de aproveitar o tempo que a gente tem aqui na Terra para praticar o amor, para amar quem está perto da gente e definitivamente orientar nossa mente para não perder tempo com desavenças que não vão nos levar a nada. Obrigado, tá, Maicon? Deixa eu continuar aqui, porque a gente estava falando sobre luto. Enquanto você dá a sua opinião aqui, ó, com esse QR Code que está aqui na tela, eu queria conversar com a doutora Maria Clara Silveira, que é psiquiatra. Oi, doutora, obrigado pela presença. A gente chamou a senhora aqui hoje para conversar com a gente, porque até dizemos, o luto é normal, mas eu queria perguntar, quando é que acende o sinal de alerta de que a pessoa está num processo de adoecimento, talvez ela até precise de ajuda? Boa tarde para a senhora, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Esse tema é tão importante, o Dia de Finados é tão presente na nossa cultura, nas nossas religiões, e o luto, ele é um processo que ele é vivido assim, como um sentimento que é doloroso, que é triste, e às vezes é difícil a gente conseguir traçar uma linha em um sentimento que é naturalmente desagradável e quando ele se torna um adoecimento. Então, todo luto, normalmente, ele vai ser vivido com tristeza, com pesar, às vezes com raiva, às vezes com dificuldade de aceitar. Mas o luto, por ser um tipo de sentimento, e sentimentos envolvem também as nossas vivências mentais do que está acontecendo, então não é só a emoção triste, é também o que significa essa pessoa que se foi, o que vai ser a minha vida a partir de agora sem ela. Então ele deve evoluir. Ele pode sempre provocar uma sensação de tristeza e de pesar, mas ele não quer dizer que a pessoa vai estar se sentindo predominantemente triste o tempo inteiro por causa desse luto. E o luto, ele vai ser reconhecido como um adoecimento quando a pessoa desenvolve alguns tipos de comportamentos do tipo evitar pensar na pessoa que se foi, evitar lugares que lembrem da pessoa, ter a sensação assim, de revolta e de raiva pelo acontecido, ter uma sensação assim, de que a pessoa vai voltar a qualquer momento. Tem um comportamento assim, que é bem característico do luto que evolui mal, que é ter dificuldade de jogar fora, então doar os pertences do falecido, sabe? E aí é difícil a gente falar assim, como que é um luto que é normal, que é certinho? Porque cada pessoa e também as circunstâncias daquela partida vão determinar como que cada um vai viver o seu luto. Então, as pessoas precisam de tempo e de poderem aceitação também sobre esses sentimentos que são negativos, né, que não são prazerosos, que são tristes, para elas poderem evoluir normalmente no seu processo de luto. E aí, quando esse quadro que eu descrevi muito brevemente perdura por mais de um ano, aí a gente começa a se preocupar. Entendi. Então é até bom a gente colocar esse marco temporal, né, porque
A gente não pode se meter a julgar o tempo que uma pessoa leva para superar uma perda. Mas está aí a senhora falando, né, como psiquiatra, que a partir de 1 ano é que a gente começa a precisar olhar para aquela pessoa com mais carinho e talvez entender se ela está precisando de mais apoio, de mais convites para ver o que a vida ainda tem para lhe oferecer, para conseguir seguir em paz. Eu queria, só antes de te agradecer, contar que a Nair Belo, quando teve numa entrevista do programa do Jô, contou de uma tragédia que ela viveu, que muito nova teve que enterrar um filho, né, de 20 e poucos anos, e ela dizia que ela pedia a Deus em oração para ela poder voltar a sorrir, porque ela ainda tinha uma família para cuidar, apesar daquilo que tinha lhe acontecido. Então, acho que a pessoa encontrar um propósito na vida e nas pessoas que ficam também pode ajudar, não é? A seguir a caminhada? Sim, sim, um propósito é algo que mantém a gente vivo. E aí, uma mãe que perde um filho é um processo muito antinatural. E é bom você mencionar isso, porque as perdas, elas não são iguais entre si. Se for por um acidente, se for uma coisa inesperada, a perda de um filho costuma ser mais traumática. Isso vai ser um golpe maior na resiliência das pessoas e elas vão ter mais dificuldade para encontrar seus processos de aceitação e uma convivência mais saudável com a saudade. Você falou do programa do Jô, eu vi também, né, que o Jô faleceu, ele falando como foi o processo da perda da mãe dele, que ela foi atropelada de forma repentina, e aí por um taxista. E o taxista depois encontrou o Jô e estava assim, sentindo muita vergonha, muito arrependimento. Ele falou que nunca mais dormiu depois que aquilo aconteceu. E o Jô falou, mas você prestou socorro, você atendeu minha mãe, você fez o que você tinha que fazer. Então, a fala do Jô expressa um luto que se resolveu de forma mais saudável para o Jô. Porque ele não teve raiva, ele não teve não aceitação, ele não era tomado por pensamentos negativos em relação àquilo, ele conseguia pensar na mãe dele como um processo, né, que teve o seu início, os seus frutos e que acabou. Aliás, isso é uma coisa interessante. A vida, todo mundo sabe isso, a vida sempre acaba, porque a vida não é como uma substância, como água, ou como pedra, né, como rocha. É um processo, como uma onda que se forma, evolui e se quebra na rocha. Então, a vida, naturalmente, ele tem esse processo que é de início, meio e fim, e o luto que se resolve bem, ele é como se ele conseguisse internalizar essa ideia de que a morte que se sucede, que sempre se sucede, ela não rouba o significado da vida, apesar de ser triste e dolorosa. Com certeza. Deixa eu ver como é que os nossos telespectadores estão reagindo à enquete que a gente colocou na tela. Deixa eu só pedir licença para você, 1 minutinho. A gente perguntou como é que você está vivendo o seu luto em casa. E nesse momento, olha, 44% dos nossos telespectadores dizem, Malta, eu melhorei, mas ainda penso na pessoa que eu perdi todos os dias. 32% está dizendo, eu sofri muito, mas hoje eu estou bem. E 24%, que na prática é 1 de cada 4 telespectadores nossos, dizem que estão vivendo uma tristeza profunda. Quer dizer, a maior parte, só 1/3 dos nossos telespectadores, 1 de cada 3 está compartilhando que hoje já está bem. Quer dizer, a maioria das pessoas ainda está num processo de se recuperar dessa perda. Maria Clara, para essas pessoas, o que a gente pode dizer? Tem algo que a gente possa contar para elas sobre esse processo, para que elas também possam enxergá-lo de forma mais consciente? Porque é tão ruim a gente estar triste com razão e ficar se culpando até por estar triste, não é verdade? Então a gente precisa trazer um recado aqui para essas pessoas. Eu acho que você pegou o ponto essencial. Quando a gente vai lidar com essas questões que são os nossos sentimentos, se a gente focar assim, eu preciso que esse sentimento desapareça, eu preciso me recuperar, a gente não consegue ter sucesso em lidar de forma saudável com esse sentimento. O primeiro passo é sempre a gente se validar. Recentemente eu vi uma pessoa falando, né, que ela perdeu um ente querido, e aí depois que teve os rituais de velório, enterro e tal, eles fizeram como se fosse uma reunião para falar da pessoa que se foi. Todo mundo ia compartilhar suas memórias, ter um momento assim, dedicado à memória daquela pessoa e à memória que permanecia com elas, né, depois daquele falecimento. Isso é uma celebração da vida da pessoa que transcende o evento da morte. Então, voltando para a pergunta em si, a gente validar a nossa saudade, validar a nossa tristeza é sempre um jeito mais saudável do que falar assim, eu preciso parar de sentir a tristeza. É um senso comum muito errado a gente achar que a gente tem controle sobre as nossas emoções. Então, poder validar, poder falar da pessoa que sem sentir assim, você não superou ainda, né? Olhe com carinho para o seu tempo, para o seu processo, para a sua saudade, para a história que você viveu com aquela pessoa. Se precisar de ajuda, e ajuda às vezes requer assim, a organização do meio, né? Às vezes dias fora do trabalho, às vezes uma ajuda para organizar a casa, às vezes uma ajuda assim para
comer alguma coisa, principalmente no início, esse tipo de ajuda mais operacional é muito bacana também de receber, de conseguir pedir, sabe? Então esse suporte social, esse suporte dos amigos, essa caminha que o amor faz pra gente deitar, ela é muito útil pra gente convalescer das nossas perdas. Clara, muito obrigado, tá, pela presença aqui hoje. Queria compartilhar com os nossos telespectadores que eu fiz o convite para você direto por mensagem no Instagram, que eu conheço o seu trabalho nas redes sociais há algum tempo e eu acho que você é uma profissional jovem, mas que tem tanta bagagem, tanto conteúdo, expõe as questões relacionadas à saúde mental de forma tão didática que eu queria muito que você tivesse mesmo participado aqui com a gente nesse dia, que é importante, né, a gente trazer esclarecimento para a pessoa sobre um processo que é tão emocional, mas que com um temperinho de racionalidade, talvez a pessoa consiga dia após dia vencer o luto que acontece para todos nós. Obrigado, tá? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Eu queria encerrar então o jornal de hoje, primeiro trazendo o resultado, né, da enquete. A gente colocou o QR Code na tela para que você pudesse participar. Eu agradeço demais a participação de vocês. Então é isso, 42% dizem que melhoraram, mas que pensam ainda na pessoa todos os dias. 34% dizem sofri muito, mas hoje eu estou bem, graças a Deus. E 25% ainda vivem uma tristeza profunda. Que Deus ampare o coração de todos nós, né, que tivemos perdas ao longo da vida de pessoas que nos fazem muita falta. A Rosana de Águas Claras, e é com a mensagem dela que eu encerro o jornal de hoje, nos disse: Malta, esse é um alerta para todos nós. A gente precisa dar mais flores em vida, dizer mais eu te amo em vida, estreitar os laços, a gente precisa de mais amor nesses tempos tão difíceis. Obrigado a você de casa pela companhia e a gente volta a se ver amanhã. Agora é hora do esporte. Tchau!